Você ligadinho aqui na Rádio Gazeta News. E hoje a gente tem uma entrevista aqui com... Você já conhece o Luiz Miranda, empresário? Você já conhece o Luiz Miranda, youtuber, com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Mas hoje a gente está recebendo um Luiz Miranda diferente aqui nos estúdios da Rádio Gazeta News. Hoje a gente está recebendo o candidato a deputado federal, oficialmente, Luiz Miranda. Seja bem-vindo, Luiz Miranda. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez. É sempre bom estar aqui no Gazeta. Gazeta News é uma casa que eu gosto muito por vários motivos, mas o motivo principal é a transparência e a honestidade na hora de debater os assuntos que são realmente sérios. Não existe lado, né? Todas as vezes que eu vim aqui não tem um lado, não pendula pro lado da fofoca, pro lado da mentira, da fake news, ou mesmo para puxar sardinha. A ideia é exatamente transferir conteúdo e ideias realmente inteligentes. Obrigado pela oportunidade. Nossa. Eu posso compartilhar aqui antes da gente... Claro, fica à vontade. É porque eu acho que meus seguidores vão querer participar disso. Ah, nós esperamos. Desse momento. Esperamos sim, contamos com... Posso, né? Porque se for pra apanhar, eu quero apanhar deles. Deve. Porque a gente sabe que no meio dos seguidores tem aqueles que não gostam também, né? Que são seguidores pra meter o pau mesmo, né? Então... Poxa, mas esses são os melhores, sabia? É. Historicamente, sim. Não sei se as pessoas têm noção. Eu tenho uma noção um pouco melhor de redes sociais. Mas quem promove... Eu até reclamei isso para os seguidores do Bolsonaro. Tenho um carinho muito grande por ele. E ver a possibilidade dele perder a campanha por causa de seguidor que acha que está defendendo ele batendo no outro. Eu falei assim, galera, vou dar uma aula para vocês de marketing. Não se fala mal de ninguém. Se você quer promover alguém, fale mal dele. O que você vai fazer? Você vai levantar o ódio das pessoas ignorantes, mas os pensadores vão assim, onde eles querem chegar? Qual é a real intenção em atacar essa pessoa? E aí a pessoa vai a fundo investigar e descobre que é uma mentira, por exemplo, uma fake news. Sim. Acabou. Você perdeu a credibilidade do seu candidato, a sua, e aí a pessoa que nunca nem tinha ouvido falar de Joãozinho passa a prestar atenção em Joãozinho. É assim que acontece. Posso? Deve. Ele tá desesperado. Não, eu tô aperta. esperando aí, né? Vamos ver aí a reação do pessoal e dos seguidores, as dúvidas, né? Porque hoje a gente tá aqui principalmente para debater as dúvidas que surgiram aí com a candidatura do Luiz Miranda a deputado federal, um cargo no Brasil, depois que o Luiz Miranda aí está estabelecido, fazendo uma carreira aí já de sucesso, até a gente nota pela declaração dele, né, que todo candidato é obrigado a fazer a declaração. Lá que saiu errada. Saiu errada? Saiu errada, eu fiz em dólares e colocaram em reais. Se você for hoje no TSE, procurar o candidato, tá lá minha declaração, saiu errada. Ok. Então para você que tá chegando agora na live, sempre no comecinho o pessoal começa a se conectar com a gente, começa a se conectar, vai aumentando aí o número de participantes, né? Nós estamos recebendo aqui hoje nos estúdios da Rádio Gazeta News, Luiz Miranda. Ele já veio aqui como empresário, ele já veio aqui, né, como youtuber, mas hoje ele tá aqui como candidato a deputado federal, agora realmente se inserindo aí na vida política brasileira. E a gente tá aqui para tirar suas dúvidas. E a gente vai fazer assim, a gente vai fazer um bate-papo. Eu vou conversar aqui com o Luiz, você ligadinho aí, pode fazer perguntas, tá? Porque daqui a uma meia horinha a gente vai abrir espaço pro Luiz responder as perguntas de vocês que estão nos acompanhando. Então aí o pessoal já tá aí anotando as principais questões que vão surgindo durante a entrevista. Eu vou repassar aqui pro Luiz e o Luiz vai responder diretamente para vocês aí as dúvidas. Mas pessoal, aquelas dúvidas realmente interessam em relação à política, à proposta, né? Em relação ao que ele pode contribuir pra gente. Esse é o debate que a gente espera aqui, né? Um debate construtivo, que é isso que a gente espera de qualquer político que assuma uma cadeira lá no Brasil, né, Luiz? Vem com pergunta que eu vou ser deportado, porque eu tô aqui, né? Fisicamente. Não tem como se teletransportar pra cá. E tem umas coisas que na internet passa que é vergonhoso o povo brasileiro. Já que você tocou nesse assunto, né? Vambora! Não, vamos começar pela pergunta, eu acho que todo mundo quer saber. A mais importante, a que vem primeiramente na cabeça das pessoas. Okay. O Luiz Miranda, aquele cara que veio do Brasil com pouco dinheiro, que construiu aqui a fama dele, a fortuna dele. Fortuna, eu digo fortuna realmente, porque ele declarou lá, né, para ele poder se candidatar oficialmente, ele precisa fazer uma declaração
dos rendimentos, de tudo que ele possui, e a gente está falando em torno de 7 milhões de dólares, né, a declaração dele. Então o que leva uma pessoa que conseguiu, através do seu trabalho em outro país, construir esse pequeno império, né, leva ele a tentar a carreira política no Brasil? Bom, você tem que conhecer a história de onde ela começou. Fazer uma pequena fortuna nos Estados Unidos foi fatalidade do destino. Obviamente a gente trabalha muito para isso, ninguém que está trabalhando. Eu até me surpreendo quando eu vejo uma pessoa trabalhando dizendo que quer pagar as contas. Eu falo assim, eu não entendo. Porque se amanhã você perder seu emprego, você não paga então a conta do mês, você vai passar necessidade. Eu sempre trabalhei para ter prosperidade, para ter liberdade, para poder ter momentos felizes com a minha família, de férias, de poder não me preocupar com dinheiro. E óbvio que essa decisão minha me trouxe mais problema do que soluções durante um bom período da minha vida. Qualquer empresário, empreendedor é uma coisa bem interessante. Eu venho de Brasília, né? Então assim, se tiver alguém de Brasília aí, preste bastante atenção no que eu vou falar para vocês, são empresários ou são empreendedores ou mesmo empregados que trabalharam para algumas empresas. Qual é o grande problema que você passa quando você resolve empreender ou você trabalha com comércio? Eu já fui vendedor de loja de shopping, obviamente era para minhas próprias empresas, eu nunca tive, incrível que pareça, eu nunca tive uma carteira assinada na minha vida por outra pessoa que não fosse pelos meus próprios negócios. Sempre fui funcionário dos meus próprios negócios, até chegar num nível onde eu fui presidente das minhas empresas e a coisa foi crescendo. Uma realidade que eu conheço muito de perto, e parece que o brasileiro, quando ele critica, ele esquece, é que ser empreendedor é pedir para sofrer no Brasil. Em sua grande maioria é pedir para quebrar, ganhar fama de mau caráter, de bandido, que deu golpe, porque quando você quebra você não paga ninguém. Quase todos os empresários que eu conheço sucesso já quebraram. Ou uma, ou duas, ou várias vezes. E não só no Brasil. Depois que eu vim para os Estados Unidos, eu descobri que aqui também, na América. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que a questão já não estava mais de ser o Brasil. Eu cheguei aqui e sentava o pau nessa questão no Brasil, é uma coisa que eu já não falo mais. Porque eu vejo muitas empresas, inclusive agora recentemente o Madeiro, que é um restaurante brasileiro aqui, o Paris 6, fecharam as portas em Miami. Aí você vai me dizer o seguinte, como que uma companhia igual o Paris 6, poxa, um restaurante tão renomado, fechou as portas? O que aconteceu? E aí você vai vendo que tem tudo a ver com o famoso mindset que tantas pessoas lutam contra. E o que aconteceu comigo foi isso, eu tive uma mudança de paradigmas na minha vida, de mindset, que hoje pra mim dinheiro é uma coisa, ganhar dinheiro é como, sei lá, não consigo explicar, é como trocar de roupa. Eu falo assim, eu preciso de 1 milhão, eu vou montar um projeto que me dá 1 milhão e eu decido só o tempo, eu preciso de 1 milhão em 3 meses, eu vou fazer 1 milhão em 3 meses. E óbvio que esse projeto ele pode me demandar parcerias, ele pode me demandar tempo que eu não tenho, abrir mão de alguns prazeres da vida, abrir mão de família. Tudo tem o seu preço, mas hoje a palavra dinheiro para mim não é mais um problema. Eu mudei meu mindset, eu entendi o que é necessário para se conquistar a riqueza, pelo menos assim, a tranquilidade de você não se preocupar com dinheiro mais. Tá, mas e o que fez você tomar a decisão de entrar na vida política agora? Exatamente isso, exatamente isso. Eu percebi que a questão nossa é cultural. O problema não está no Brasil, o problema está no brasileiro. Eu falo assim, você tá atacando o povo brasileiro? Não! É a mentalidade do brasileiro que é o problema. E quem que entra hoje para a política? O mesmo brasileiro que tem essa mentalidade, com um pouco mais de influência. Quase sempre patrocinado por empresários que têm segundas intenções. Quase sempre. Se a gente observar, a galera toda que está envolvida com a Lava Jato, todas envolvidas com a podridão da política no Brasil, eram caras patrocinados por outros empresários. Como os escândalos que ocorreram aí de várias empresas, para não citar nome aqui, para a gente trazer mais polêmica. Então o que acontece com esse pessoal? É um pessoal que já tem a mesma mentalidade que eu estou dizendo, uma mentalidade retrógrada, que ganhar dinheiro é só do jeito ilegal. Eu ganhei muito mais dinheiro trabalhando honestamente do que esses corruptos ganharam, eu garanto. Manda o cara realmente abrir o jogo quanto ele ganhou. O cara ganha comissãozinha, porque na verdade quem está ganhando de verdade é um empresário corrupto lá do outro lado. Eu trabalhando honestamente ganhei muito mais. Como que eu fiz isso? Paradigmas. É um mindset. Então, o que eu percebi? Eu nunca vou ser ouvido. As pessoas não vão me escutar. Eu estou na internet há anos tentando fazer exatamente isso. Abrir a mente das pessoas. Que elas possam acreditar que qualquer ser humano, em especial qualquer brasileiro, pode ter uma vida mais digna. Os jovens saem da faculdade hoje, eles não têm emprego, cara. O cara se forma e ele vai trabalhar numa barraca cachorro-quente, vai vender sanduíche. Quer dizer, fica 4, 5 anos na universidade para sair e não tem emprego. Aí, por quê? É porque ele não é competente? É porque ele não estudou? Então o que ele estava fazendo aqui? Que universidade foi essa como ele que não capacitou ele? Porque ganhar dinheiro não tem nada a ver com formação. Ganhar dinheiro tem a ver com capacitação,
que aqui nos Estados Unidos, muitas escolas ensinam como lidar com dinheiro, ensinam como você programar seu mindset, como você trabalhar seu credit score. As escolas começam a ensinar de novinho o cara a lidar com a questão da riqueza, do dinheiro. Então, para o americano, é tão natural, é tão normal, que é o país mais capitalista do mundo. E aí o pessoal quer criticar isso, mas vai ver a qualidade de vida que o americano tem. Então é isso que eu quero levar. Se eu não for hoje um parlamentar, se eu não estiver lá em cima, ninguém me escuta. Eu não vou fazer um milagre, não existe mudanças. É uma andorinha não faz verão. Eu não vou convencer 500 e tantos deputados. Eu tenho agora uma bancada, eu tenho um plenário, eu posso falar. E vai sair na televisão o que eu tenho para falar. E o que eu tenho para falar é que o jovem precisa acreditar nele. Nós precisamos acreditar que se nós somos mais fortes, juntos somos mais fortes, não tem político corrupto que segura a gente. Não tem bandido que vai segurar nós. E se nós apostarmos no empreendedorismo, nós apostarmos que o mercado financeiro é o que soluciona tudo, porque se a economia vai bem num país, até a violência cai, porque os caras estão empregados. Aquele cara que tem a índole dúbia, ele não é bandido, ele não foi criado no crime. Ele cai às vezes pro crime por falta de desespero, o cara não tem comida dentro de casa, vê o filho passando necessidade, faz uma loucura, e aí vai entrando, e o cara vai pra uma cela por causa de um crime pequeno que roubou uma galinha, lá dentro ele vira profissional. Ele lá dentro faz uma universidade. Então como é que você evita que um pai de família caia nessa loucura? Apesar que pra mim criminoso é criminoso, bandido é bandido, a decisão foi dele. Quem tem índole mesmo passando necessidade não faz, mas infelizmente nós temos que ser realistas. A grande maioria que entra por necessidade. Então a tua bandeira principal vai ser a bandeira da educação com o empreendedorismo. A educação financeira número 1. As pessoas precisam aprender a lidar com dinheiro, não se endividarem, precisam ter riqueza sim, mas saber como conquistar essa riqueza sem sacrificar a vida. Quantos anos, às vezes, um jovem, depois que se endivida, depois que entra no SPC, demora. Tá aí o malandrão do Ciro, me desculpa a sinceridade, esse negócio vai limpar o nome das pessoas do SPC. Por quê? Porque ele sabe que esse é o tendão de Aquiles da população brasileira. Chega a ser imoral ele entrar nesse assunto, falar que vai limpar o nome. Você não tem que limpar o nome de ninguém, não. Você tem que educar as pessoas para que elas saibam lidar com o dinheiro. Porque como é que eu consegui fazer em 2 anos aquilo que eu não fiz em 20 no Brasil? Foi porque quando eu cheguei aqui, eu tinha acesso a caras que no Brasil é impossível. Tony Robbins, Phil Harvey, Robert Kiyosaki. Eu fui atrás, eu fui aprender, fui fazer os cursos dos caras, fazer cursos presenciais. Por isso que eu acredito tanto em curso. Porque eu sei o que mudou na minha vida. E eu sei o tanto que eu cresci fazendo isso. Então, eu como político, o que eu quero, a primeira coisa, é trabalhar emprego. Como você gera emprego para as pessoas? Você gerando riqueza no país. Para você gerar riqueza no país, você precisa gerar uma reforma tributária urgente. Os impostos, assim como o Donald Trump fez aqui no país, você precisa reduzir para o empresário ontem. O empresário tem que ter prazer de contratar. O empresário tem que ter prazer de crescer. Ele precisa crescer para ele gerar mais emprego, para pagar. Sabe o que acontece quando você começa a gerar emprego? Começa a faltar mão de obra. Eu não preciso aumentar salário. O mercado aumenta o salário. Eu não tenho mão de obra. Então o pessoal fala, o salário tem que aumentar. Respira. Faz com que o emprego chegue num nível onde o empresário não encontre mais a mão de obra, que para encontrar, ele vai ter que aumentar o salário. É o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Mas e na prática, Luiz? Na prática você tem ideia de como, por exemplo, daqui a pouco tentar mudar o currículo das escolas para que tenham mais disciplinas com a questão da aprendizagem, da questão financeira? Você tem alguma coisa bolada, assim, tem alguma ideia de projeto? Eu demorei 1 ano escrevendo um projeto, na época... Sempre gostei muito da pegada do Bolsonaro, era para dar de presente pro Bolsonaro. Né? Tava desenhando um projeto, inclusive eu prometi pro pessoal que eu ia em Brasília, acabei não indo, por questões da minha empresa aqui, na época dos caminhoneiros, e a greve acabou antes. Eu ia em Brasília para entregar um projeto de lei de reforma tributária que eu fiz, junto com vários amigos meus, inclusive com participação. Eu vi aí que o patrocinador, um deles, o patrocinador hoje aqui é a Tax House. O Breno me ajudou e muitos parceiros me ajudaram para entender a economia americana, por que a economia americana funciona do jeito que é. Óbvio, vamos ser realistas, está tão distante do Brasil que você não vai conseguir fazer igual. Mas existem alguns pontos que são possíveis ir implantando, isso é gradativo. Demora-se 10 anos, talvez, aí para a gente conseguir chegar num nível que conseguimos. Mas se ninguém der o primeiro passo, isso nunca vai acontecer. Então eu tenho um projeto, tem mais de ano que eu venho desenhando esse projeto de reforma tributária, que no meio do caminho, você lidar com a questão, por exemplo, problema cultural. Eu tenho um problema que você vai desenhando, não é só número, não é só reduzir imposto. Você tem dívida pública, você tem um emparelhamento do governo, você tem um inchaço público, você tem um problema sério no Brasil hoje, que o Brasil ele é estatizado demais. Então é muita gente para mamar na teta do governo. Muita, inclusive muito político. Aí você fala assim, porra, mas isso aí que você está falando contraria a sua decisão. Mas vem cá, a cadeira está ocupada por um inútil, porque se fosse útil, nos últimos 30 anos tinha feito alguma coisa.
Entendeu? Eu quero que ela seja ocupada por pessoas que pensam igual a mim. Que é possível, sim, o Brasil ser tão bom quanto os Estados Unidos, ou melhor. Porque temos mais riqueza, temos um povo mais trabalhador. Eu vejo aqui na prática, o brasileiro chega aqui e trabalha 1000 vezes mais forte e mais dedicado do que o americano. O americano está na zona de conforto. Então, assim, temos um povo mais guerreiro, um povo mais trabalhador, temos uma economia que é possível crescer, temos riquezas naturais. O que está faltando no Brasil? Gestores. Não tem gestor, não tem ninguém que veio do meio empresarial de verdade, que é o que estão tentando aí. Eles ficam imaginando, mas o cara é multimilionário, não vai fazer nada. É o contrário, se ele conseguiu fazer riqueza na vida dele, sendo um gestor, se ele entra para ser um gestor público, ele inclusive foi um dos problemas que eu ficava cobrando do Bolsonaro e ele não me respondia. Eu passei a desenhar um projeto para ele, um projeto de um gestor. Porque se ele é um líder e ele tem o apoio do povo, o que ele precisa, o que ele fez, acabou fazendo, contratando um puto de um... Vai contratar, se ganhar, um ministro da economia que realmente tenha peso, porque o que o nosso país precisa é isso. Aí como implantar isso? Isso é lento. Isso é extremamente lento. E aí, como eu te disse, quando eu fui estudando, a gente chegou a alguns problemas culturais, onde a própria população não vai entender. Mas por que isso? Eu não aceito, eu não aprovo. Vai privatizar o hospital? Pô, você vê o caos que é no Brasil? Falar em privatização é muito delicado no Brasil. Pois é, aí você vai chegar na população, bum. Aí é onde você entra, onde você precisa mudar, implantar, na verdade, nem mudar, inserir dentro das escolas aulas de economia mundial. Porque você não pode ter um negócio fechadinho que o Brasil... Se você ensinar a economia baseada no que acontece hoje no Brasil, você está ensinando para as pessoas como serem falidos. Porque a economia brasileira está falida, estamos com a dívida de 5 trilhões. Aumentaram os juros para poder nego mamar na teta do Brasil e nós estamos pagando a fortuna. Os juros do que o Brasil pagou para fora é um absurdo. Entendeu? É criminoso contra o povo brasileiro. Quem está pagando é o povo essa conta. Então você vai ensinar isso para as pessoas não sabem nem o que você está falando. Na verdade, se você perguntar para as pessoas quais são as obrigações de um presidente da República, quais são os duties dele, o que ele faz. Então o que um governador faz, quais são as obrigações do governador. Se você perguntar quais são as obrigações do deputado federal, a população brasileira não sabe. Então isso tem que ser curricular na escola, desde o primeiro grau. A criança tem que começar aprendendo, entendendo quais são as funções, porque sem política você não faz nada. O povo fica gritando querendo mais emprego, mas esquece que quem gera mais emprego é o político. Se ele for um bom gestor, ele vai entender o que o povo precisa. Como ele não é, ele é político, e ele está ali para agradar empresários, em sua grande maioria, e não para agradar o povo, ele não resolve nunca o problema. Então quando o povo entender que o problema se resolve na política, as pessoas vão começar a prestar mais atenção, que é importante colocar políticos inteligentes que defendam a ideia do povo. E para isso você tem que ir para dentro da escola ensinar o que é um cargo político, tem para dentro da escola ensinar o que é economia, como funciona um sistema bancário, não como é que funciona o sistema bancário para preencher um cheque, e sim como é que funciona a cobrança de juros, como é que funciona as taxas, como é que funcionam os acordos, os lucros em cima de taxinha. Outro dia desse, um ex-bancário estava aí rasgando o verbo na internet, explodiu ele falando qual é o tamanho do lucro de trilhões dos bancos só com taxinha no rabo do povo. Porra, desculpa, pode falar isso aqui não, né? Não, mas agora já foi. Mas, Luiz, é complicado, né? Porque essas ideias a gente escuta bastante. Você vai entrar no meio aí, você vai entrar aí num local onde tem 513 deputados, você vai ser um no meio de 513. Você vai precisar da maioria para aprovar os seus projetos, vai precisar. Aí você vai entrar você pretende convencer pela sua própria ideia de que é o melhor para a população, porque a gente sabe que uma coisa é você falar de fora do governo, outra é você ter que fazer parcerias dentro para poder aprovar seus projetos. Aí começa aquele tomar lá da cá que a gente está acostumado e que a gente fica muito triste com a política brasileira. Como você pensa hoje, antes de estar lá dentro, em conseguir convencer as pessoas sem entrar nessa viagem sem fim aí de tomar lá da cá? Concordo. Vamos lá. Quando eu tomei a decisão, a minha preocupação era o que vai acontecer com meus investidores. Eu tenho um grupinho de uns 10 que mandaram pra mim quase, sim, não vou falar número não, mas foi uma fortuna do nada quando eu tomei a decisão de investimento pra cá. Qual foi a teoria deles? Antes de me perguntar, assim, Luiz, você tá indo pro Brasil pra ser candidato? É porque você vai botar as empresas pra bombar mais ainda, que você vai precisar de dinheiro. Você vai precisar de dinheiro porque você não pode depender do Estado. Se você entrar nesse jogo de troquinha de figurinha, você vai se corromper. Então eu conheço você, conheço a personalidade, estamos juntos há anos. Eu sei que você está aprontando alguma bem boa aí nos Estados Unidos para poder te deixar muito tranquilo para ir para essa nova empreitada. Então nessa visão dos meus investidores,
Eu tenho 150 que ficaram mudos, desesperados, dizendo que eu estava cometendo a maior loucura da minha vida. E eu tenho um grupo de pouquíssimos que entenderam a minha missão e mandaram muito mais dinheiro para investir aqui para eles. Assim, eu sei o que você está aprontando. Você vai montar, as suas empresas agora vão explodir nos Estados Unidos. Porque você é um cara que vive do exemplo. Você vive do exemplo, você prega o exemplo. Então, qual é meu projeto para governo? É igual fiz com os meus negócios. Se eu não fizer agora, nessa reta final, antes de eu assumir como político, os meus negócios explodirem, eu vou perder todos os meus clientes, todos os meus investidores, que vão achar que eu abandonei os meus negócios aqui. Agora é a hora do boom. Então por isso tem gente mandando mais dinheiro para cá, porque os caras sabem que eu vou dar um boom. É hora de você fazer o resultado dar 30, 40, 50, 100% de lucro, porque você precisa mostrar que você é um puta de um gestor. Por quê? As pessoas não compram falácias mais. O povo brasileiro está ficando inteligente, graças a Deus. Eles querem ver resultado. Não interessa se você chega... Eu vejo nos meus comentários. Luiz Miranda, eu vi sim falando mal de você. Só que os seus resultados não mostram que você é esse cara. Eu confio em você, eu vou votar em você. Eu vejo na internet as pessoas, imagino que seja de esquerda, eu não sei qual outra pessoa falaria mal de alguém sem ter prova, porque eu conheço a verdade. Eu sei como foi que eu me registrei lá, ficha limpa, pô. Não é ficha limpa, tô respondendo, mas esse crime aqui não é um crime. Não, sem crime nenhum, não tem problema nenhum, não tem nenhum processo, pô. Tem um processo administrativo, empresarial, como qualquer outro empresário que movimenta milhões tem, pô. Uma hora ou outra você tem dor de cabeça. E partindo desse princípio, eu comecei a rir, fiz uma reuniãozinha fechada só com eles e falei assim, eu vou fazer o mesmo no governo. Eu não posso governar para o Brasil inteiro, apesar dos meus projetos vão ser nacionais. Mas eu não consigo aprovar provavelmente todos os meus projetos, todas as minhas ideias, mas eu consigo grudar no governador de Brasília e implantar com ele o que eu aprendi nos Estados Unidos. O cara vai engrandecer, vai ficar famosíssimo, governador de Brasília, porque eu vou dar todos os meus projetos que eu tenho, que são de executivo, que eu sou empreendedor, meu negócio é executivo, não é legislativo. Só que não adianta, eu vou concorrer para governador de Brasília, eu ia perder. Então eu tenho que entrar para a política para poder ter voz, para poder subir no plenário, poder vender minhas ideias, fazer o povo brasileiro entender que é importante para eles, os Estados Unidos e grandes países da Europa são crescentes, porque os projetos são os mesmos. O que muda é você se adapta para a realidade daquele país, mas são os mesmos. Liberdade econômica, você ter facilidade de comércio exterior, não tanto para nossas empresas brasileiras poderem vir para fora, para que o povo brasileiro possa investir aqui fora, para que o produto brasileiro seja quisto aqui fora, como conquistar empresas americanas, europeias, canadenses, de onde quer que sejam, para o Brasil. O Brasil precisa ter uma economia crescente. E você ali dentro, você não vai conseguir fazer isso. Mas eu consigo pegar um governador de Brasília e falar assim, vamos melhorar essas escolas públicas? Vamos fazer igual nos Estados Unidos? Aí o cara, mas não é assim. Eu falei assim, vamos, não é assim não. Já tenho um cara que trabalhou para o governo americano, na Flórida, na implantação, na melhoria das escolas, que está disposto a vir dar uma consultoria pública. Já conversei com esse cara, tem 6 meses que eu fiz isso, na época, como eu disse, pro governo do Bolsonaro. Mas porra, você vai fazer uma parada nacional? Não vai conseguir. Como é que você consegue conquistar um país? É dando o primeiro passo. Eu vou primeiro melhorar as escolas de Brasília. Vou trazer o mesmo sistema que existe aqui. E olha que o ensino do Brasil é melhor nessa fase fundamental. O do Brasil é melhor do que o americano. Os alunos de Brasília, por exemplo, que vêm para cá, são muito mais sabidos do que os alunos americanos, em sua grande maioria. Escola pública ou particular você se refere? No nível de ensino, a cadeia curricular no Brasil ela é mais forte, é muito mais forte do que aqui nos Estados Unidos, no geral. Óbvio que o aluno do setor privado, infelizmente no Brasil, ele tem uma vantagem em cima do garoto que está na escola pública. Então, minha ideia é, por isso que eu estou conversando com um governador, candidato a governador, mas estou aberto a qualquer um que entrar. Se for de esquerda, eu quero ajudar ele. Eu quero que ele tenha mesmo sistema de ensino, onde as escolas privadas, me desculpem os empresários de escola privada, vai ter que ter um puta de um diferencial para alguém querer botar seu filho, porque a escola pública tem que ser tão boa quanto a escola privada, tem que ser justo. Isso existe aqui. Segurança pública, cara, polícia única, igual aqui nos Estados Unidos. O profissional ele tem que ir do início até o fim. A Brasília não vai fazer isso, porque tem os militares que uma polícia civil fica brigando, isso tem que acabar, cara. Isso passou da hora. Equipara o salário de todo mundo, bota todo mundo pra ganhar bem, porque o policial ele tem que ser incorruptível. E pro policial ser incorruptível, ele tem que estar ganhando bem. Ele tem que estar feliz, ele não pode estar preocupado com igual um amigo meu, que teve que entregar a casa dele, porque Brasília tinha um salário mais alto há 10 anos atrás, um pouco mais alto do Brasil. O policial civil era o cara que ganhava mais em Brasília. Hoje, do Brasil inteiro, Brasília ganhava mais, hoje é o 17º. Pô, nós temos 26 mais um, né? 27 no Brasil, os estados, e você tem
o policial civil está em número 17 de Brasília, pô. Como é que isso aconteceu? Como que isso, eu digo em aumento salarial, né? A equiparação, a perda dele foi para 17º. Como que isso aconteceu? Um desgoverno total. Me desculpe, é o governador, se ele ganhar de novo, ele vai ter os 4 anos mais infernais da vida dele, porque eu vou infernizar a vida dele. Eu vou ser o único deputado federal que vai infernizar a cabeça do governador local. E você agora, você já tá oficialmente aí na vida pública, na política, né? Agora eu pergunto pra você, você até um mês atrás, antes de começarem os debates políticos, você apoiava abertamente o Bolsonaro pra presidente. Puta, né? você vai fazer essa pergunta não? Ah, eu preciso, né? E todo agora, mundo quer saber disso, o partido que eu tô... Agora você tá no Democrata, porque, na verdade eu vou estender um pouquinho essa pergunta, tá? Você tá no Democrata, você já é filiado há 10 anos, me corrija se eu tô errado por aí, Quase né? 10 anos. Quase 10 anos no Democrata. O Democrata vai apoiar o Alckmin para presidente da República, que não é uma via tão distante assim, né? Não é um cara da esquerda, por exemplo, né? Mas também não é da direita. É um centrão, vamos dizer assim, né? É. Mas se você fosse optar hoje, né? Primeiro é isso. Você sabe que meus seguidores estão loucos pra ouvir isso de Você mim, né? tem liberdade, primeiro, você tem liberdade do seu partido de apoiar? Eu acredito que não, né? Mas vamos ver aí agora que vai começar essa briga, né? Fraga, eu não tenho culpa, cara. Não foi eu que amei. Eu pedi pra eles não fazerem essa pergunta. Ele tá me traindo. Não, eu não sabia disso. Não sabia disso. Eu avisei o jornal a não fazer essa pergunta, mas tudo bem. Vamos lá. Mas não, eu quero estender um pouquinho essa pergunta. Pelo seu perfil, pelo que a gente acompanha dos partidos políticos aí, o João Amoedo é um cara que tem mais o teu perfil de empresário, de empreendedor. O Partido Novo, ele segue uma linha mais parecida com a tua prática de vida. Já tô mandando mensagem aqui pra mim pra não responder isso. É? Tá. Mas vai. Não, aí eu pergunto duas coisas em uma pra você, né? Uma, você tem a liberdade pra apoiar o candidato pra presidente que você tem? Você tem que entender a história. Não, ok, tá. E a segunda, se você tivesse a opção hoje, por exemplo, eu posso me filiar ontem pra seguir um candidato que eu acredito pra presidente. Esse cara seria o Amoedo? Essas são as duas perguntas que eu deixo pra você. Ok, vamos lá. Primeiro ponto, eu não sou um cara ignorante, apesar de fazer questão de parecer ser na internet. Porque parece que as pessoas não gostam de pessoas intelectuais, inteligentes. Então eu faço questão de ser normal. Eu sou filho de pai pobre, infelizmente. Tá? Não tenho vergonha disso. Mamãe trabalhava dentro de casa cuidando dos filhos, o papai ralava no setor privado para mal conseguir pagar aluguel. Então eu morei, para quem é de Brasília sabe disso, eu morei na QNL, em Taguatinga, morei na Vicente Pires no Barrão, morei no Guará quando o Guará estava começando. Então assim, eu morei até na Ocidental, que é Goiás já, que é periferia, para poder... Minha vida não foi fácil. Tenho muito orgulho de ter passado, porque essa fase de vida me ensinou a ser quem eu sou hoje, a ter humildade e falar a língua do povo. Então eu tenho uma decisão, eu posso bancar o Luiz Miranda, que assiste 3 documentários por semana e ler pelo menos um livro toda semana, que é o que me faz sair na frente de qualquer cara formado, com MBA, não quer que seja, porque na hora que eu vou pra prática, o cara tá desatualizado. E eu tô o tempo todo estudando, 3 documentários por semana, irmão. 3 documentários, até eu me acho meu maluco. E eu sou um cara inteligente. E óbvio que se você for escolher um bom gestor do país hoje, o João Amoedo é um cara que tem resultado comprovado. É o que eu acabei de dizer, prático. Irmão, vai ser um bom gestor do Brasil, vai ser um espetacular gestor do Brasil. O cara declarou 400 milhões de riqueza própria declarada no seu imposto de renda. Quer dizer, e sem ter nenhum envolvimento com corrupção. Você ganhou porque é competente, por mérito. Aí você vai me perguntar se ele é o melhor presidente do Brasil? Eu acho. Agora ele vai ter pulso para resolver os problemas, para ele conseguir administrar? Essa é a pergunta mágica. Então o que acontece? Porque, vamos começar devagar então? Há quase 10 anos atrás, o índice de criminalidade brasileiro começou a subir num nível alarmante. Okay? Brasília era uma ilha. Todo mundo falava que São Paulo era perigoso, que Rio de Janeiro era perigoso, né? As outras cidades por fora, o Brasil afora. Eu falava assim, cara, Brasília não tem crime em Brasília. Você vai para um barzinho, você sai 2, 3 horas da manhã, não acontece nada. Até hoje ainda é assim. Mas de vez em quando assusta a gente quando acontece. Igual um pai foi assassinado lá no Guará, na frente da escola, com um carro novo, foi de carro novo para mostrar, para buscar os filhinhos, né, porra? Mataram o cara, pô. Esse tipo de coisa não existia em Brasília. E quando começa a acontecer, você fica meio em desespero. Existia uma bancada chamada Bancada da Bala. Olha só, não era político, nunca gostei de política. E por ser ignorante, porque se eu fosse um cara inteligente naquela época, eu tinha que gostar de política. Porque quem não gosta de política é ignorante. Por quê? Porque os caras estão mandando na nossa vida. Você tem obrigação de entender de política para saber cobrar. Você tem obrigação, como cidadão, como ser humano, como uma pessoa racional. Então, como ignorantão que eu era, matutão, eu não gostava. Mas aí tinha uma bancada chamada Bancada da Bala.
Era a bancada que achava que o garoto com 14 anos, eles lutavam 14, né? Depois conseguiram 16. Né? 14 anos mata, ele tem que ser responsabilizado. Aí depois entraram num número que, por exemplo, se o cara pode votar com 16, ele tem que ser responsabilizado pelos crimes que ele comete. Então eles lutavam por coisas que eu entendia que era certo. Lutava pela família, lutava pelo respeito nas escolas. Um grande problema que a gente tinha nas escolas, começaram a aparecer aquelas cartilhas malucas querendo ensinar sexologia para criança de 6 anos, de 10 anos. Então essa bancada da bala, que inclusive de seu Bolsonaro fazia parte, fazia questão de bater foto com os mesmos caras, de estar junto, defendendo o mesmo interesse, era a bancada onde o DEM, em Brasília, que dominava. Então eu vendo aquilo, o que você quer? Meu irmão, eu quero uma Brasília de verdade, uma Brasília que respeite o seu policial, que o seu policial seja condecorado quando mata bandido. E não com um Ministério Público querendo prender polícia, porra. Hoje o policial tem que escolher entre caixão, é isso mesmo, é literalmente, caixão ou cadeia. O policial não tem alternativa, se ele for pro embate, ele já sabe, entrou numa situação, é caixão ou cadeia, e não tem medalha não. Então você fica com vergonha de um país, eu pelo menos morava em Brasília, fica com vergonha de um país ou de uma cidade, que o seu herói é bandido. E o bandido é herói. Que na audiência de custódia, primeiro pergunta pro bandido, que é bandido, se ele foi agredido. Se aconteceu alguma coisa de ruim com ele, se os policiais agrediram ele, você tá bem, meu filho? Meu filho é o caralho. Bandido, rapaz, bandido. Você vê como é que a polícia faz questão nos Estados Unidos, o cara já se rendeu. Aí eles não vão pegar o cara e botar o gemo bonitinho. O cara vai chegar, o cara vai dar um mata-leão? Um mata-leão, jogar no chão de cara, pá, o cara prender, rapaz. Que você não pode cometer crime contra a nossa população. Vão gemar o cara, vai pisar na cabeça do cara e ninguém fala nada. Ao contrário, bate em palma, né? Nego aplaude, porra. Por quê? Porque bandido é bandido. Então aqui existia a bancada da bala e eu fui lá e fiz a fichinha no DEM. Falei assim, ó, tô com vocês. Aquela questão assim, tô com vocês. Esqueci. Tô aqui nos Estados Unidos, livre, desimpedido, despreocupado. Defendendo, brigando sobre política, vocês conhecem os meus vídeos, né? Quando, de repente, eu recebo uma chamada de um amigo meu de Brasília, que me conhece, falou assim, Luizão, por que você não vem pra política? Eu falei, cara, já fechou a janela. Eu tinha que ter mudado meu título. Eu gostaria de ir pro São Paulo, porque aí você fala mais forte, né? Você tá falando pelo maior estado do Brasil. E meu título de eleitor tá em Brasília. E outra coisa, eu tinha que ter me filiado a um partido. Ele, você não é filiado a nenhum partido? Eu falei assim, poxa, eu me recordo de ter me filiado ao DEM há muito tempo atrás. Então pronto. Se você tá filiado ao DEM, você tá no DEM. Já ligou lá pra saber? Você pode também checar no TSE. Eu chequei no TSE, tava lá meu nome, ativo, bonitinho. Entrei em contato com o DEM. DEM, como é que tá aí? Não, nós sempre mantivemos você ativo, porque você sempre foi um. Você tá na internet, você é um militante, pô. Queira assim, queira não. Você pensa igual a gente. E é interessante, porque julgam um partido como se todo mundo estivesse lá dentro e fosse corrupto. Você pega uns políticos safados que mancham a imagem do partido, se o partido tá envolvido, ele é mais mau caráter ainda, mas não é todo mundo que tá ali dentro que é mau caráter. Porque as pessoas que me atenderam, quando eu falei assim, eu vou, mas eu quero ser o Luiz Miranda. Todo mundo bateu palma pra mim. Venha. O próprio Fraga, que é candidato a governador, que nego fala que tem isso, tem aquilo do cara, ele fez foi um vídeo me intimando. Falou assim, venha, largue essa Lamborghini aí, tirando sarro comigo. Mas eu entendi a intenção dele, não foi de me humilhar. Sim. A intenção dele falou assim, vem garoto. Chamar pra luta. A gente precisa de um cara igual você. E ele sabe que eu vou ser um inferno na vida dele. Se ele for fazer alguma coisa de errada. Então eu até fico na dúvida, depois dessa atitude dele, se realmente ele está envolvido com alguma coisa. Ou se não, é um assessor que o cara acaba encobrindo. É igual aquela história da Igreja Católica. Quando a Igreja Católica descobre que os padres estavam envolvidos, ela encobre porque senão a instituição toda rompe. Que eu fiquei na dúvida, porque um cara me chamar para brigar por uma política, sabendo que eu defendo um cara igual o Bolsonaro, ele é doido, porra. Aliado com o Alckmin. Ele é doido. Ou o Fraga é doido, ou ele quer realmente uma Brasília melhor. Ele quer um Brasil melhor. E aí uma dúvida que me trouxe dentro do meu coração, que eu falei assim, tô na dúvida, agora não sei se eu vou. Na verdade foi ele. Foi ele, o juiz Cubas. Eu tenho um amigo lá em Brasília que é juiz federal. O juiz Cubas fez a mesma coisa, gravou um vídeo me intimando. Vem, garoto, vem, que se você vier até eu vou pro Senado também, que ele tava lutando pela candidatura independente, né? Sem vínculo com o partido. Porque ele é juiz, não quer se vincular a nenhum partido. E um amigo meu da Polícia Civil do Paraná, cara, que ele gravou um vídeo também, Luizão, vem, aí começou a virar um negócio viral. Aí meus seguidores, vem. Não tem como ficar compartilhando tudo isso na minha página, mas eu recebi centenas de vídeos. Vem, Brasil precisa de uma pessoa igual a você. Eu tava pro Brasília, tava inscrito, falei com o partido que precisava, pediram minhas certidões negativas, precisei assinar toda a documentação presente, quer dizer, eu dei uma de mágico, né, ninguém me viu, né, fiz tudo, deixei pronto, sabe como é que é? Deixei pronto. E falei pra eles, não me registre, me dá até o último dia. Aí ele começou a ficar louco, nego. Cara, eu não posso perder um deputado federal pro último dia. Você tem que saber se você vem.
Falei, se vocês me querem, eu quero ter a liberdade de escolher quem eu quero. Eu quero ter a liberdade de defender os meus interesses, porque os meus interesses são os interesses do povo, de verdade. E o mais importante, eu quero tomar essa decisão nos 45 segundos do tempo. Eles ficaram loucos. Isso não pode ser verdade. Você não vai fazer isso com o partido. Eu falei, então mentira. Se me querem junto, vocês têm que me respeitar, porque eu não sei se eu estou pronto para ir. Eu preciso ver com as pessoas. Então eu debati o assunto, eu postei o vídeo do Fraga na minha página para ver a opinião das pessoas. Eu vi que a grande maioria falou que eu estava cometendo uma grande burrice, mas as poucas pessoas que falaram que eu estava fazendo a coisa certa, sabe o que elas falavam? Luiz, o Brasil precisa de um cara igual você. O Brasil precisa de um cara para ajudar o Bolsonaro quando ele entrar lá dentro. O Brasil precisa de uma pessoa que realmente vá brigar pelos mesmos interesses, pelos interesses da família, da economia e tudo. Aí você me pergunta, pô, mas não seria melhor o João Amoedo? Seria? Mas ele vai ter pulso para brigar com o bandido? Porque ele é um cara gestor, ele não está acostumado a lidar com bandido. O problema hoje lá dentro é bandido, dentro da política. O problema hoje no nosso país é a criminalidade, que impede inclusive da economia crescer. O nego não leva a sério, mas é uma grande realidade do nosso país. É que não cuida da nossa polícia, não cuida do nosso sistema de saúde, não cuida do nosso sistema de educação, quer dizer, tá esculhambada aquela porra. Quem vai ter pulso para fazer isso? Só um gestor? Um cara que é bom gestor? Você é bom gestor na sua empresa, onde você tem poder. Ali você não tem poder não, ali você é um que depende de toda essa canalhada. Tem que ter pulso forte para fazer isso. E aí eu também levantei minhas dúvidas se o Bolsonaro tem condição de fazer isso. Porque eu também preciso ser um cara técnico. Porque você não pode só bater, você tem que se bater. E aí, nesse meu questionamento, eu até acho que ele me escutou. É engraçado isso. Eu falo, no dia seguinte eu vi o Bolsonaro mudando de discurso. O primeiro debate dele foi um desastre. Desculpa a expressão, foi um desastre. Já o segundo, parece que ele me escutou. Eu falei assim, cara, Bolsonaro tem que ser ele, cara. A gente queria aquele cara. É o mesmo cara, pulso forte. Aí já começou, pancada, pancada, pancada. É ele que o povo quer ver. E aí eu já falei assim, melhorou. Mas aí você vai falar pra mim, pô, Luizão, você é ignorante, vai votar em Bolsonaro, pô, vai perder meu voto. Não, cara, eu até agora, ainda eu já falei isso pra ele, gosto dele. Eu não sei em quem votar no Brasil, pra presidente. Tô com o Bolsonaro, como eu disse, tô até o fim com ele. Mas ele precisa mostrar pra gente que ele vai ser um bom gestor. Já começou bem com a economia, espetacular, mas todo o resto, eu preciso de todo o resto. O nosso país hoje está desgovernado. E é ele o cara, hoje para a população brasileira. Você vai ver nos aeroportos, é ele o cara. Aí você vai chegar para mim, porra, o Amoedo é uma boa opção. Também é. Eu preciso só que ele mostre que ele tem punho forte. E se vai conseguir chegar no final, porque entre ele e Alckmin, é ele. Mas entre Bolsonaro e Alckmin é Bolsonaro, bicho. Me desculpa, meu partido que pire. Meu partido vai pirar, vai querer me matar, mas, poxa, eu não posso, cara, não posso. Luiz Miranda tá aí, sua resposta, você vai me ferrar. Meu partido vai agora impugnar minha candidatura. Não, eu tenho certeza que você vai ser candidato. A questão... O Fraga para governador, eu sei que contraria alguns amigos meus, inclusive da Polícia Civil. A questão é o pós, porque lá dentro o DEM vai apoiar um projeto. O Luiz Miranda... a impressão que a gente tem de fora é que o Luiz Miranda vai seguir o que ele pensa, independente da questão do partido. Mas entendeu? Se meu partido estiver pensando uma coisa boa, eu vou votar com o meu partido. Se não tiver, não vai. Se ele estiver envolvido com a porra errada, eu não vou e pronto. É isso. E ainda corre o risco de eu esculhambar eles. É simples assim. Agora, cara, você vai votar no Alckmin? Porra, entre Alckmin e Haddad, quem você vota? Não, agora me responde, você. Não, eu não votaria no Haddad em hipótese nenhuma, né? Independente Ok, quem você vota? Alckmin. Ok, perfeito. E a gente corre o risco de ir os dois. Quem que você acha que eu vou apoiar? Vou apoiar o Alckmin. Só o Alckmin até morrer, cara, se ele for com o Haddad pra final. Agora, entre Bolsonaro e Alckmin, poxa, meu irmão, é complicado. O Alckmin, ele, infelizmente, ele deixou na gestão dele acontecer coisas absurdas em São Paulo, cara. Infelizmente. E a gente não tem a sorte de poder fazer essa análise ainda do Bolsonaro. Ele nunca foi do executivo. A gente só vai saber depois dos primeiros 4 anos. Mas pode ser que o Bolsonaro caia na infelicidade da gestão dele e ter pessoas corruptas também. Então, eu não tô querendo botar uma cruz em quem já teve... Porque o cara foi macho de assumir o executivo, eu bato palmas pra ele. Não é todo mundo que tem essa coragem. O Bolsonaro tá tendo agora, pode ser que nem ganhe. Agora, se ganha o Alckmin, eu vou apoiar ele nos projetos bons. Nos projetos ruins, pé na bunda, não tem conversa fiada comigo. Agora, eu não quero um Haddad lá dentro, bicho, me perdoe. Eu não quero um Lula de novo, uma marionete do Lula lá dentro de novo, é impossível. Eu vou apoiar qualquer um que queira o melhor do nosso país, ou menos pior. Perfeito. Luiz, vamos dar um tempinho para os nossos ouvintes aí, o pessoal que tá ligadinho na entrevista. Mandaram fizeram algumas mim questões assim, aqui. Você é louco. Você é louco. Eu sou louco não, cara. Meu partido sabe que eu quero o bem deles. Aqui, ó. O Leonardo Perucci, ele pergunta. Ele já respondeu, tá, Leonardo? O que motivou a largar tudo e ir pra política?
O João Leandro, gostaria de saber o que você pensa e se tem algum projeto para diminuir o custo dos políticos para os cofres públicos. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é dar exemplo prático, né? Eu acho que político, o cara para ser político, ele precisa ter sua renda, obviamente, porque às vezes o cara vai viver só daquilo, né? De trabalhar pro povo. É uma ignorância da população, que um cara que tá trabalhando exclusivamente pro povo, o cara não ganha um salário significativo para ele cuidar da própria vida, né? Agora, eu acho que alguns benefícios são absurdos. Eu até brinquei que é complicado algumas coisas de se defender, né? Agora eu vou até fugir um pouco de nome, já dei nome demais aqui. Mas tem político que ganha verba extras, que é uma vergonha. O cara ganha o valor de um apartamento por ano pra morar em Brasília, cara. De mentirinha, né? É uma vergonha. Então tem coisas que dá pra reduzir, dá pra cortar, mas como eu comecei lá no comecinho, você só vai fazer dando exemplo. Eu não consigo mudar essa lei dentro da política. É impossível. Quem que legisla? São os caras. Eu vou conseguir fazer eles cortar na carne? Não vou conseguir. Sem ilusão. Mas eu consigo, obviamente, no meu gabinete, cortar todas as mamatas e a gente trabalhar com um salário digno para quem estiver trabalhando de verdade, uma coisa justa, que a sua equipe realmente esteja empenhada, ganhando um valor significativo, que vale a pena essa luta, mas que essas pessoas não se sintam também traídas. Ao mesmo tempo, sem as mamatas, né? Sem os exageros. Você dando um exemplo, aí sim você entra com um projeto de lei e fala assim, ó, o meu gabinete funciona tão bem quanto, aprova vários projetos e não tem mamata. Por que vocês têm? Aí é diferente, bem diferente. Eu até falei que estou disposto a pegar o meu salário, disposto não, eu vou fazer e doar para uma instituição carente de Brasília. Já responde ao Washington Nunes, você vai abrir mão do seu salário? Já está aberto mão do meu salário, eu não preciso do meu salário, graças a Deus eu tenho grandes investidores que confiam em mim. Inclusive essa semana, gente, tô precisando de doação aí. Mande dinheiro pro papai aqui nos Estados Unidos, por favor. Eu não preciso da grana de político, graças a Deus. Eu quero ir pelo altruísmo. Na verdade, eu vou te contar um negócio só pra você. Eu sei que você tá doido pra terminar as perguntas. Eu sei que você tá sem tempo. Mas eu vou contar um negócio só pra você, que vai pra todo mundo agora. Eu quero meu nome na história. Eu sou um sociopata, eu sou maluco. Eu não tô feliz com dinheiro no bolso. Nada disso tá me fazendo feliz. Eu tô triste ultimamente. Acabou a missão, eu aprendi como ganhar dinheiro. Se você me pegar agora, me limpar o bolso agora, ficar com tudo que é meu, falar, começa de novo, eu fico rico de novo em meses, não fico mais em ano. Eu fico milionário, multimilionário em ano. Máximo um ano, no máximo. Então isso, sabe aquele negócio, você zerou o jogo uma vez? Agora você sabe como faz pra zerar o jogo? Você não quer jogar mais esse jogo, acabou a graça. Ah, mas você pode agora ser bilionário. Mas se a pessoa tem ambição de dinheiro, a próxima meta dele é ser bilionário. Se depois disso ele quer ser trilionário. Eu não tenho ambição de dinheiro. Minha ambição é o seguinte, eu quero botar meu nome na história. Eu quero ser o primeiro cara que conseguiu, de verdade, unir os povos, unir a esquerda com a direita. Você não sabe tanto que isso deve ser gostoso, ver o cara que antes cuspia na cara do outro, sentado junto, analisando o projeto, falando, não, ok, eu tenho um projeto bom aqui, você cede daí que eu cedo daqui. Isso é política. Isso é governar. Isso é fazer um país melhor. Eu quero ser esse cara que começou isso. Que eu quero ter o maior número de projetos aprovados pelo meu rival. E quero aprovar o dele também. Eu não quero. Bom. Óbvio. Eu não quero ficar brigando, defendendo ideologia, meu irmão. Você tem que defender um país. Eu acho que eu consigo. Tá, e eu não sei se você já viu, né? Você levou uma pressãozinha aí. Não, tem o House of Cards, que é um talk show muito famoso, né? Onde o personagem principal é político, ele diz que é mais importante o poder do que o dinheiro. Óbvio. Você acha que entrando na política, você chega mais perto, assim, de... Porque o dinheiro hoje já não é um problema pra você. Você tem essa ambição de poder? Tenho. Tenho. Mas é porque minha índole, eu conheço minha índole. Todas as pessoas que convivem comigo conhecem minha índole. É um perfil seu. É um perfil meu. Então aí já tá aberta uma carreira política, a gente pode entender assim, né? Eu tenho certeza absoluta que se derem o azar, eles têm que dar o azar, aqueles que querem o mal do meu país, derem um azar, de eu ganhar agora essas eleições, eu seria o futuro presidente do Brasil. Olha aí! Furo aqui na Rádio Gazeta. Por competência, né? por competência. Sim. Por competência. Eu vou ser o cara com o maior número de projetos aprovados. Eu vou ser o cara que vai fazer a união dos partidos. Eu vou ser o cara que vou mostrar que dá pra gente vencer, dá pra crescer sem roubalheira. Eu vou provar isso na prática, porque é possível. É possível. Agora você vai perguntar pra mim, pô, Luizão, então você já tá entrando com essa ambição? Meu amigo, quem não entra pra ganhar, não precisa nem começar a jogar, pô. Já entra perdendo. Eu tô entrando pra ser o melhor pro meu povo. Aí você vai chegar pra mim e falar assim, e você ganha o que com isso? Eu quero meu nome na história. Eu quero meu nome na história. Eu quero meu nome na história. É uma ambição minha. Então quando você fala ambição de poder, tem um poder de querer humilhar pessoas, de querer estar por cima.
O poder de influenciar, vamos dizer assim. Cara, como é bonito você ver que Einstein foi um empresário e todo mundo só tem ele como cientista. Mas Einstein foi um empresário, cara, um dono de uma empresa de patentes, com o maior número de patentes, cara, aprovadas. Ele aprovava dos outros, aquelas patentes, pegava projetos dos outros. Então ele era um cara que ficou famoso por ajudar pessoas. E todo mundo tem ele por ele ser inteligente. Não, ele era um cara inteligente, mas em sua grande maioria, Einstein era um cara que ajudou a humanidade, a nação. Eu não tenho nem nessa ambição. E ele era empreendedor. O perfil dele era Luiz Miranda, como vários outros empreendedores. Entendeu? O perfil dele é empreendedor, tinha uma empresa de marcas e patentes. Ele patenteava ideias, pô. E daí a coisa pegava fogo. O que eu quero é isso. Eu quero ser um cara que faz com que outras pessoas vençam. Eu quero ser um cara que motiva outras pessoas a crescerem. A minha nação crescer. Eu não preciso ser famoso no mundo, cara. Eu quero que pros brasileiros eu tenha sido um exemplo. E que eu não consegui em vida terminar, mas que a gente tenha primeiro conseguido dar os primeiros passos. Ok. E o André pergunta aqui, você vai manter os seus negócios nos Estados Unidos então? Como é que vai ser essa Como é que vai ser essa administração de focar no Brasil, focar nos negócios? É o seguinte, vamos lá. Eu já vinha passando por uma dificuldade que parece que Deus, ele está presente nas nossas vidas todos os dias e a gente não percebe. Como eu posso explicar? Tudo o que aconteceu agora, nesses últimos dias da minha candidatura, eu tinha tudo pronto sem saber. Então, por exemplo, eu já estava cansado da má gestão, e eu vou ser sincero, dos meus funcionários em apresentar resultados dos meus negócios. Na hora de pedir para eles, quanto deu de lucro a locação? Ah não, mas falta um pontinho aqui, falta um parafusinho ali, falta ver. Quanto é que deu de lucro a compra e venda de propriedades? Não, é porque a gente ainda está realizando, ainda não fez o closing da propriedade. Então sempre tinha um mais. Então eu pedi para um amigo, é o Jackson, que é do Canadá, que desenvolve softwares para bancos. Eu percebi que os meus negócios eles eram tão complexos quanto um banco, então não adiantava usar a ferramenta pronta. E eu já estava desenvolvendo uma ferramenta que ela controla todos os meus negócios dentro de uma única plataforma, obriga a todas as pessoas que estão envolvidas a informarem e executarem, e a plataforma vende sozinha. Isso é um negócio super complexo, a gente gastou aí uma fortuna, eu quase quebrei para fazer esse software. Estou sendo sincero, o negócio gastou mais de 1 milhão para fazer o negócio. Então a gente fez um negócio que não existe no planeta. E começou por causa de uma confusão lá atrás, quando eu lancei o TaxDeed, o cara prometeu que ia fazer uma ferramenta, nunca fez, um outro cara tentou fazer, fez uma porcaria, tentou me sacanear, me cobrar um valor absurdo. Você fica tão estressado, você vê como é que Deus vai moldando. Parecia que ele estava me empurrando pro melhor do melhor. O melhor do melhor era só para eu ganhar mais dinheiro. Só que agora, ele me entrega agora, dia 10 de setembro, a plataforma funcionando, beta, pra gente ter 15 dias de teste, setembro, tá pronta para ir ao ar, eu lanço ela antes de saber se ganhei ou não ganhei. Com controle absoluto dos meus negócios. E melhor, ela é uma geradora de emprego autônoma, é como se fosse o Uber. Qualquer um pode entrar e faturar dentro dela, porque ela ensina as pessoas a ganhar dinheiro. No meio tem o intermediador, que somos nós, que é a companhia que vai fazer, que tem o capital para investir nos projetos de quem apresenta. Se você tem uma boa mercadoria com bom preço, a gente compra. Se você tem carro com bom preço, a gente compra. Se tem imóvel, se você tem um projeto, a gente adquire. Se você tem uma startup com uma puta de uma ideia, você tem uma bancada que toma decisões de investimentos. Essa bancada adquire o projeto e joga na ponta, que é para o investidor master. O investidor master, ou ele puxa para o grupo, ou ele reinveste. E aí, depois disso, quando ele fala em reinvestir, ele coloca para o público. Aí ele vai para o mercado. Aí nós temos um e-commerce de business, de network aberto para o público. Então você vai conseguir coordenar os seus negócios do Brasil através desse software. Mais ou menos isso? De qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar, do planeta. E outra coisa, qualquer pessoa, inclusive do Brasil, vai poder investir nesse negócio. Então eu literalmente me tornei obsoleto nesse negócio. Eu botei um robô para trabalhar para mim. Certo. Eu sou um cara que coordena equipe. Eu sou um cara que contrato demito. Ó, meu irmão, você está avaliando errado. Você fez, eu não preciso estar ali mais. Então você vai continuar com esses business, mas fisicamente você vai se manter no Brasil. Sim, em plenário 100%. Obviamente minha família e meus filhos estão na escola. A sua família vai continuar aqui? A minha família vai continuar nos Estados Unidos. Eu não posso chegar a arrancar eles da escola, pô, é uma maldade. Sim. Por causa de uma ambição que nem ganhei. Nem ganhei, as aulas começaram hoje para meus filhos, né? Em Dayton começou hoje. Como é que eu tiro os meus filhos da escola com a ambição que eu não sei se vou ganhar? Então eu vou pra luta primeiro, eu tô indo pra ganhar, se ganhar, ganhei. Você vai fazer o corpo a corpo lá no Brasil? Como é que vai ser a sua... Rapaz, jogar futebol, o Ricos Caras, porque é o seguinte, tem momentos na vida que as pessoas querem ouvir tudo isso que a gente tá falando, mas olhando no olho. Sim. Olho no olho. A pessoa quer sentir que você tá falando a verdade. E muitas das vezes eu já vi gente falar assim, mostra que você tem mesmo dinheiro, mesmo que você não precisa de dinheiro do governo. Você vai ter que abrir um banco seu assim, um bank statement, como eu já fiz em uma entrevista,
E a menina, Então assim, cara, não precisa desse dinheiro. Graças a Deus. O dinheiro é bom. Mas eu quero ganhar com o meu mérito. Não quero dinheiro do Estado. Eu quero que minha cidade, ela seja modelo pro Brasil inteiro. O que eu quero é ter um governador que respeite, que eu aprendi muito aqui fora, que eu fiz network aqui com os governadores dos Estados Unidos, eu abri porta, principalmente quando eu falei que agora tá vindo pra lá, eu tenho um monte de reunião marcada agora antes de essa semana, com os caras que mandam na política dos Estados Unidos. Só faltei conseguir com o Trump, foi por um dedo. Foi por um dedo. Disseram que eu precisava ter entrado em contato 30 dias antes para poder ter o crivo do FBI. Até para ir na Casa Branca, você precisa avisar 30 dias, mínimo 30 dias, se eu não me engano. 30 e poucos dias antes, você tem que submeter, falar com o teu congressista para ele acompanhar você. Tem toda uma regra para você ir na Casa Branca. Por um dedo. Mas com o resto, governador da Flórida, da minha cidade, de tudo aqui, eu já falei com todo mundo, prefeito, sentando com os caras, eu falei assim, cara, eu preciso que vocês me ensinem de verdade como é que é o backstage, né? Que você vê como funciona a política americana é uma coisa. E o backstage? Como é que funciona os bastidores? Como é que funciona? É possível a gente aprender alguma coisa e levar para Brasília, para ela ser uma cidade modelo para o Brasil inteiro? Tem gente que não acredita, acha que isso é utopia. Ok, continua votando em político bandido. Vai continuar igual, cara. Ou você acredita numa mudança, ou você vai continuar botando bandido lá dentro. Quando você vai pro Brasil? Agora, essa semana provavelmente sexta-feira eu tô partindo. E o financiamento de campanha vai ser seu? Financiamento meu. Eu tô negociando em abrir mão do fundo partidário. Por que eu tô negociando? Porque eu não sei o que decido. O fundo partidário pertence ao partido. O partido investe em cima de você, o partido quer que você ganhe. Eu nem sei se meu partido quer que eu ganhe depois que você me obrigou a falar aqui. Eu acho até que depois que você me obrigou a falar aqui, meu partido quer que eu perca. Olha, Alckmin, se você ganhar, eu vou te ajudar. Mas você não quer que eu traia toda uma história e as pessoas vão me achar um palhaço se eu fizesse isso. Eu não sabia que você um dia viria, não tive tempo de estudar os seus projetos, nem nada seu. E eu tô acompanhando um cara já há muito tempo. E se esse cara me decepcionar nos 45 segundos do tempo, eu vou meter a boca nele. Mas até lá eu sou homem o suficiente de ir com ele até o fim. E não vou abrir mão disso. Isso é caráter, cara. O que vocês querem? Mais um político escroto lá dentro? Não, eu tenho caráter. Apesar dos próprios seguidores do cara ficarem me sacaneando na internet, dizendo que eu sou traidor. Eu nunca vou votar em esquerda, entendeu, gente? Nem Ciro, nem Haddad faz meu tipo. Apesar que se o cara entra, volta a dizer, entrou um presidente lá dentro, eu vou tentar ajudar o cara. Tô errado? Não. Ele pode ser de esquerda, eu tenho que ajudar o cara, eu vou fazer o quê? O que mais você tem aí? Vamos à pergunta aqui. Eu tô achando que você tá meio perdido, parece que o WhatsApp explodiu. Não, tem muita pergunta aqui pra você, a gente tem que filtrar, porque muita coisa você já vai respondendo, né? Fala igual um papagaio também, né? Não. A Terezinha, ela tem uma dúvida aqui. Nada contra, mas só pra entender, você está morando nos Estados Unidos e como vai ser candidato a um cargo político no Brasil? Você mantém residência no Brasil? É brasileiro? Eu tenho casa, normal, né? Eu tenho casa em Brasília. Casa mesmo, minha casa. Eu contei já essa história 1000 vezes pra dizer que eu não montei essa história. Eu vim pros Estados Unidos, eu tranquei minha porta e vim embora. Deixei meus móveis, deixei minhas roupas, eu tranquei a porta e vim embora. Estava cansado de ver a vergonha que é a nossa política. Eu só vim embora em junho de 2014, eu vim aqui montar o terreno. Depois disso eu comecei a migrar para cá. Em 2015, quando eu fui aprovado meu L1 e tudo, eu baixei até meu imposto de renda no Brasil. Eu falei assim, não quero continuar num país onde as pessoas não sabem escolher político. Não dá, poxa, porque enquanto as pessoas não entenderem que a política é tudo, aquilo que você falou é o seguinte, dinheiro ou poder, o cara tem dinheiro, o cara do poder vai lá e quebra o cara que tem dinheiro. Agora o cara com dinheiro não derruba o cara que tem poder. Então, enquanto vocês escolherem pessoas para assumirem o poder que não prestam, o Brasil vai ser uma porcaria. O que eu tô vendo agora? Uma chance de entrar um cara que vai brigar pelo povo, que ama a pátria. Eu vou estar ali para poder apoiar, né, nos projetos dentro do possível, vou estar na Câmara lutando por isso. Então, a minha visão é de que é uma chance dos 4 anos passaram perdidos, que não foram perdidos. Eu descobri que eu não era um cara ruim como empresário, eu só estava no lugar errado. E é uma coisa que eu vou brigar pelos empresários de Brasília, porque eu já sei onde é que está o erro, óbvio que eu sei. O que eu não fiz lá em 20 anos, eu fiz em 2 nos Estados Unidos. Então eu sei onde é que está o erro. Sei exatamente onde está o erro. Então eu já sei como corrigir isso, principalmente capital de giro aqui na minha empresa. O cara passa o cartão de crédito agora, meia-noite está na minha conta o dinheiro. Entendeu? O cartão não fica segurando igual os bancos com essa sacanagem. Aí vai ter muito banco agora, vai trabalhar contra mim, né? Mas banco, não trabalha contra mim não, vamos fazer a economia crescer. Fica tranquilo, mas você vai ter que pagar o cartão de crédito do cara no mesmo dia, same-day. Aprovou, você não tem que ficar com o dinheiro do meu cliente não. Porque sabe quem dá o crédito pro cliente dono do cartão no Brasil? A loja. A loja, porque ela só recebe com 30 dias. Então o banco, sabe de quem ele gira o dinheiro? Ele gira o dinheiro do lojista.
Isso é uma vergonha, cara. O empresário no Brasil, quem gira o dinheiro do lojista é o banco. O cara que menos precisa, que no Brasil em crise, os caras realizando lucro de trilhões. Me explica de bilhões, porra, trilhões. De bilhões, me explica como isso é possível. Porque os caras tomam de todo mundo, cara. Inclusive do empresário. E o consumidor não tem noção disso. Que o custo do empresário hoje no Brasil é um dos custos mais altos do mundo, cara. Pra você ter comércio. E me explica como você tem um país onde o comércio não tem uma boa rentabilidade, porque infelizmente conta pra pagar que não acaba mais. Onde a indústria tem problemas no Brasil absurdos. E a indústria que realmente tem dinheiro, a que mais cresce, ela tem acordões que são inacreditáveis. Como os bancos, outro dia desse, o pessoal querendo fazer a reforma previdenciária e banco não tá pagando a conta. São coisas, só no Brasil que acontecem essas coisas. Então precisa ter alguém que vai meter a boca. Eu acho que é um momento. Tô respondendo ela, eu tô voltando porque eu acho que é o momento. Assim como na hora que eu saí era o momento de sair e aceitei, me dei super bem. Quem ficou no Brasil perdeu o patrimônio, perdeu o dinheiro, os imóveis valorizaram. Essa questão de imóveis valorizando, libera crédito para financiamento de propriedade, cara. Libera com juros baixos. Faz igual aqui nos Estados Unidos. Pra que esse juro absurdo? Libera com um jurinho aí de 5, 6%. Minha casa, minha vida é o caralho. Faz pra todo mundo, porque só uma parcela da população tem benefício. Facilita a vida de todo mundo. Vamos fazer o imóvel usado voltar a vender. Entregam juros mais baixos pra população, porque se o BNDES ele serve pra ser financiador de empresas que estão envolvidas em corrupção, então me dá dinheiro para financiar imóveis, casa, residência para as famílias. Deixa o comércio voltar a girar, os imóveis voltar a valorizar. Quem é dono de imóvel no Brasil tá sofrendo. Então, pô, vamos liberar dinheiro. Você vai falar assim, um deputado não vai fazer isso. Não sou só eu que quero, não. Aí eu te garanto que aí a direita, a esquerda e todo mundo quer isso. Estamos falando de moradia, pô. Todo mundo precisa de juros baixos para ter moradia. Quem discorda disso é um animal. E o empresário Luiz Miranda? Se começar a movimentar a economia brasileira, o empresário Luiz Miranda... Eu volto a investir no Brasil, lógico. Que eu sei que eu vou pegar na alta. Na verdade, eu indo agora, se eu ganho, eu já começo a montar meus negócios lá, pouco a pouco, gradativamente. Aproveitando aqui a tua deixa aqui, o João Justino, ele pergunta se você, por acaso, não for eleito, mantém a vida normal aqui nos Estados Unidos. Não muda nada, não mudei nada. Eu não mudei nada nos meus negócios, não tô demitindo, não tô contratando, não tô inventando nada. E você pretende, já tem ideia da sua equipe de gabinete, se for eleito? Já. Vai levar alguém daqui da sua equipe pra trabalhar junto? Vou. Eles já sabem, não? Sabem. Ah, ufa, né? Sabem. Eu sei exatamente quem eu vou levar. Eu sei exatamente quem de Brasília eu vou pegar já, alguns. Outros eu ainda estou analisando. Óbvio que você tem que ver quem é que tá mais engajado na sua campanha. Quem abraçou mais seus projetos. Quem tem mais perfil, capacitação, inclusive capacitação, eu brigo, não posso ser eu que aceitar botar lá um cabide de emprego, entendeu? Eu quero um cara capacitado, cadê teu currículo? O que você sabe fazer? Onde é que você se enquadra melhor? Pode me ajudar? Estava engajado comigo, me ajudou a ganhar? Eu acho que são esses os critérios. Tem gente que é hipócrita de falar, não, o cara vai dar emprego pro cara que trabalhou na campanha dele. Eu vou dar pra quem? Pro cara que trabalhou contra mim? Porra, vamos sem hipocrisia, vou dar pro cara que me ajudou a trabalhar comigo. Porém... ele tem capacitação técnica. Tem até um delegado amigo meu, eu falei pra ele, vambora, cara, nas próximas eleições você vem. Ele, que isso, quem sou eu? Sou só um delegado. Eu falei, delegado honesto, um delegado corrupto, um dos únicos em Brasília que os cana, tudo adoram o cara, porque delegado e os cana parece que não se entendem bem, né? Eu não sei porquê. Os caras adoram o cara, um cara que tem um perfil sensacional. Meu irmão, a política precisa de gente assim, não precisa de político profissional. Precisa de um cara que entende do problema, viveu o problema lá dentro, de um nível que até os caras que normalmente não concordariam com ele, concordam com ele. Daí ele, pô, mas quem sou eu? Eu falei, cara, espera, não deixa eu ganhar não, que eu vou puxar muita gente boa. O que é a primeira coisa, Luiz? A gente já tá aí com um tempão já na entrevista. Acho que ninguém tá mais nem assistindo a gente. Não, tem bastante gente assistindo, sim. E a pergunta que eu faço pra você, qual seria... É difícil, né? Você mora aqui nos Estados Unidos, aí você gostaria de levar, claro, todas as coisas boas dos Estados Unidos pro Brasil, mas que, às vezes, até o país não tá preparado pra receber essa mudança radicalmente, né? Quer ver uma delas? Qual seria a primeira, assim, que você... Uma delas que o Brasil não tá preparado, apesar de eu apoiar, o porte de arma. Sim. Por exemplo, eu quero que o brasileiro possa portar uma arma, mas o brasileiro não está preparado. Sim. Ok? Mas então, o que estaria hoje, assim, ó... Luiz, estaria preparado hoje. Comecei... Bom, isso aqui funciona nos Estados Gestão Unidos. única escolar. Gestão única escolar. Coisa que não existe no Brasil. Eu quero, por exemplo, que a escola Centro Educacional número 50, ele tem uma gestão financeira dele. O Estado não consegue controlar nem
Nada mesmo. Imagina o seguinte, pensa assim, ok? Eu montei um monte de loja aqui na Flórida. Pensa assim, eu montei um monte de escola. Ok. Eu tenho 50 escolas espalhadas na Flórida. E eu tenho um sistema de pagamento único, que paga os 50 de uma vez. Eu tenho um sistema de controle único, que controla tudo de uma vez. Eu contrato o nego por prova e não por competência. Eu não remunero os melhores, pagando melhor. Eu não bonifico. Não pode demitir? Eu não motivo. Eu não demito. Cara, isso é casa da mãe Joana. Então, quer dizer, o bom professor desmotiva. Primeiro, ganha um salário de merda. Desculpa a expressão. O professor tem que ser remunerado. Ele tem que ser remunerado pela sua competência. É inadmissível um professor bom, que dá uma aula feliz, que cria jingle dentro da sala para os alunos decorarem, ser comparado com um professor que vai lá, escreve um monte de porcaria no quadro, senta e fica olhando o WhatsApp dele, ignora os alunos, que bate boca com os alunos, que vende ideologia de gênero dentro de sala de aula. Você tem que tratar as escolas como uma empresa. Então, eu tenho o governo, o Estado, você tem lá a Secretaria de Educação, eu tenho lá a Secretaria de Educação. Primeira coisa que eu implantaria, que as unidades fossem tratadas como empresas, como unidade única. Então eu tenho que ter um gestor daquela escola, onde ele tem que me dar resultados. Como é que ele me dá resultados? O Estado aplica trimestralmente uma prova para medir como está indo a escola, como é aqui nos Estados Unidos, para eu saber qual é a nota daquela escola. De acordo com a nota dela, eu vou liberar a verba. Se a verba estiver sobrando, estiver sobressalente, essa gestão vai bonificar os melhores professores que contribuíram para que essa escola fosse melhor. Então tem um salário único, porque a gente não tem esculhambação, né? Seria até legal. Aí você fala, Luiz, mas isso na Constituição tem que alterar. Ok, estou indo para o Legislativo para isso. Sim. Eu estou indo no Legislativo para isso. Vamos alterar na Constituição, então. Mas é possível. Faz modelo em Brasília, se você quiser. Faz no Brasil inteiro, se você quiser. Mas a escola tem que ter uma gestão única. O gestor dela tem que ter poder para escolher quem são seus funcionários. Ele tem que ter poder para poder demitir uma pessoa. E óbvio, você tem que ter uma corregedoria. O cara não pode ter poder de, não gostei de você porque você é do PT, eu vou te demitir. O cara fizer isso, eu mato ele na minha gestão. E não pode fazer isso. Não é porque a pessoa é de outro partido, ou porque ela tem uma outra forma de pensar, ou porque ele tem uma sexologia diferente da sua, que ele não é um bom profissional. Eu tenho que medir ele se a sala de aula dele, pela capacidade dessa sala de aula dele, gosta dele. Tira nota alta porque ele é bom, porque ele sabe ensinar. E eu tenho que bonificar esse cara. Esse cara, no final do ano, ele tem que tirar as férias com dinheiro sobrando no bolso. O outro que não foi tão bom, ganha o salário dele merreca. Entendeu? Tá ali feliz com o salário dele porque ele é incompetente. Porque se ele subir as notas dele, ele tem que ser bonificado. Aí ser legal. Vamos fazer ser legal. Porque se as empresas fazem isso, é porque funciona. O setor privado faz isso por quê? Porque funciona. A escola privada não faz isso, não paga mais caro para um professor melhor, não compra até passe de professor bom. Por que as escolas públicas não podem fazer o mesmo? Então você faz uma gestão única e bota para competir. Em vez de eu ter 10 mil funcionários, porque eu vejo todo mundo igual, eu tenho 50 caras. E esse camarada que tem aqui, que é gestor, ele tem sua equipe, ele vai coordenar, ele tem que gerar resultado para a Secretaria de Educação. É claro que o cara tem auditoria, o cara tem fiscalização, você tem um TCU cuidando do recurso público, que ele recebe o dinheiro para poder coordenar, ele tem que saber, ele tem que declarar o que ele está fazendo com aquele dinheiro. Aí você fala assim, Luiz, isso é impossível. Não, isso é possível agora, é querer fazer. E é um sistema muito parecido com o americano. As escolas aqui, elas têm verbas próprias, poxa. E funciona, a escola pública aqui é tão boa quanto a privada. Por que é? Porque é tratado como uma empresa, é tratado como uma companhia. A gente tem que desestatizar o Brasil. E você vai privatizar a escola pública? Claro que não. Aí as pessoas falam assim, Luiz, você é a favor da privatização? Nunca, never. A escola pública é pública, igual nos Estados Unidos também não é privatizada. Mas a gestão tem que ser igual a uma empresa. Se você quer resultado, se você quer que o pobre, a pessoa que é de classe mais baixa, tenha a mesma qualidade de ensino que o cara de uma classe alta, você precisa fazer isso. Se você não faz isso, infelizmente, você está matando o jovem no Brasil, você está matando o futuro do país, você está matando a educação no nosso país. E digo mais, viu? Cristóvão Buarque, um tempo atrás, lançou um projeto que filho de político estudar em escola pública. Eu vou desengavetar esse projeto e vou botar na marra, goela abaixo. Se eu puder, eu vou abraçar com ele todos os dias pra gente lutar por isso. Filho de político não pode estudar em escola privada, senão ele tem que ser exonerado, político. Filho de político tem que estudar em escola pública, porque só assim os caras vão dar valor nas escolas. Só assim. E ser atendido pelo SUS também ou não? Por que não? Por que não? Meu irmão, ou você cuida dos hospitais, ou você não pode ter... Ou vai ter problema quando precisar. Ou se ele quiser pagar um plano de saúde do bolso dele, mas eu acho que do dinheiro público não podia. Consegue entender? Sim. Político não podia receber plano de saúde da Câmara do... Eu acho errado. Porque senão, ele nunca vai dar valor no sistema público de saúde.
Você consegue me entender? Sim, não. E uma das coisas que eu vejo a esquerda mais reclama, né? Na verdade, não só a esquerda, mas que tá debatendo muito, até eu acho que é um caso que tá agregando os dois lados, é a questão desses auxílios moradias que os juízes ganham de forma exagerada, vamos dizer assim. Mas imagina o seguinte, um político igual o Luiz Miranda chegar e começar a abraçar todos esses projetos, não vai fazer nada. Não vai fazer nada, não vai fazer nada. Mas você é contra ou a favor? O quê? Eu sou contra toda esculhambação que desiguala a sociedade. Ok? Nós temos que igualar a sociedade. Não é um socialismo. Eu não posso comparar um cara que não quis estudar, que não quis se dedicar e ganhar um salário merreca com um cara que estudou muito, se dedicou, é super competente. Mas ele também não pode ter regalias excessivas. Sim. Ok? Sim. Então assim, ele ganha 30, o outro que ganha 2, a diferença está em competência de estudo, dedicação, concurso público difícil. Quantas noites esse cara perdeu estudando. Agora eu também sou contra ele ser puxado na marra por um político para assumir um cargo que deveria ser de um juiz de carreira. Então, algumas coisas no Brasil eu eliminaria. Uma delas, eu não vou nem falar agora, eu preciso ganhar para falar, mas eu acabaria com aquela esculhambação. Entendeu? O juiz, em sua grande maioria, desembargador, tem que ser por carreira, competência. Eleito pelos colegas que sabem que ele é bom. Não o político pegar na mão e botar... Isso não existe, cara, isso não existe. Mas deixa eu quieto nesse assunto, senão daqui a pouco me mandam até me matar. E ministro do STF também? Não fica quieto, não. Fica quieto. Não complica a minha vida. Você me complicou com o meu partido. Tenho certeza que vão me dar uma rabada. Não. Alckmin, tamo junto, velho. Sim, relaxa. Não tem jeito, eu não vou mudar minha personalidade. Os caras já sabiam, não sabiam? Até, sabia que o Fraga, que é o presidente do DEM em Brasília, que é o governador que, obviamente, eu vou apoiar. O Fraga teve problema, meu irmão, ele foi o único que me apoiou, cara. Se eu tô aqui hoje, eu tenho que agradecer o cara. E se ele um dia ter alguma coisa na história dele e não se comprovar, eu tô do lado dele. Se comprovar, eu sou o primeiro a meter um pé nele. Enquanto não se provar nada pra mim, eu já sei como é que é esse jogo. Eu sei o que falam de mim. Mesmo metade da internet me acha bandido porque a esquerda montou um esquema perfeito de fake news contra mim. É a mesma história do Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Mesmo que ele não seja um cara maravilhoso, mas, pô, é muita sacanagem as mentiras que montam. Entendeu? É muito injusto. Assim como se comprovar que ele fez sacanagem com a Hillary, que ele falsificou, mentiu sobre ela, ele tem mais se ferrar também. Eu acho errado. Eu acho que essa briga ela é desonesta. Você tem que ser honesto, pô. Mostra suas qualidades. Se o cara tem defeitos, ele vai aparecer os defeitos dele. Agora você ficar criando pra tentar prejudicar a pessoa é nojento. Então, porra, enquanto o Fraga mostrar pra mim que ele tem condição de ser um bom governador pro Brasília, ele prometeu pra mim que vai equiparar o salário da polícia em Brasília, todinho, todo mundo. Meu irmão, se ele fizer um negócio desse, você não tem noção, vai ser a cidade mais segura do Brasil. Mas equiparar pra cima. Equiparar qual é o teto? Da Polícia Federal. Então vamos pra Polícia Federal. Todo mundo, a Polícia Federal. Okay. A Polícia Civil inteira. Todo mundo igual, sem desigualar a polícia. Se ele cumprir isso, ele já vai ser o melhor governador de todos os tempos, porque a segurança pública vai lá pra lua. Eu já sei como é que é isso, cara. É salário. Brasília teve uma das melhores soluções de crime no Brasil por muito tempo. Quando abandonaram a polícia em Brasília, a coisa ficou ruim. Agora tá uma merda, É dinheiro, não tem jeito. O policial ele não pode ir pra rua pensando que ele tem uma conta atrasada, que ele tem uma parcela para pagar do carro, que ele não pode ir pra rua pensando que ele tem problema para fazer, para resolver. É simples assim. Da mesma forma, eu acho que o policial bandido, ele não tem perdão. O cara ele devia ter um agravante. Se o Código Penal é 10 anos, esse cara devia ser condenado a 20. Ele tinha que ser condenado ao dobro. Porque ele é eleito pela comunidade. Quando eu falo eleito, mesmo sendo concursado, ele é eleito. A gente confia nele. Sim. Nós elegemos ali a nossa confiança naquele policial de que ele está ali para proteger a gente. O cara desonesto, que agride, que mete a mão na cara das pessoas, que pode o código de ética de que é ser um bom policial, ele não deveria ter perdão. A corregedoria deveria agir de uma forma rigorosíssima, demitir o cara, processar penalmente ele de um nível que ele nunca mais iria cometer. Mas aí não pode ser porque ele estava correndo atrás de bandido. Tem que ser porque ele é o bandido. Você consegue compreender a diferença? Sim. Aí você tem uma polícia que funciona, que é um policial honesto e fala assim, ok, agora aquele colega meu que é corrupto, se ele fizer, ele tá fudido, porque agora eu vou dar cadeia nele. Porque eu tô protegido pelo Estado, não vai ter represária contra mim. Sim. Não tem corporativismo de bandido dentro da polícia. Ganho bem, eu tenho apoio do Ministério Público, eu tenho apoio de todos, tenho apoio do meu governador, que entende o que a gente precisa. É o que o Brasil precisa, não é Brasília, é Brasil inteiro. E você vai pra lá e vai ficar até as eleições ou vai... Vou ficar até as eleições. Vai ficar até as eleições agora no... Corpo a corpo. Volta em mim. Não tem jeito. Aí os caras querem que a gente seja hipócrita. Não, o cara vai vir pra cá pra mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo, eu vou defender minhas ideias, mas não adianta eu querer mudar o mundo. Eu vou mudar primeiro Brasília. Consegue me entender? Sim. Vou trabalhar pra mudar Brasília. E vou dar um exemplo pro Brasil. E acho que vou conseguir mudar o Brasil. Acho. Porque exemplo é tudo. Eu tinha um pastor na minha igreja que falava o seguinte: não adianta você pregar
se a sua vida não estiver em paz com Deus. Você é o exemplo. É você o exemplo. Você não precisa pregar para ninguém quando você é fiel à sua esposa. Você já está dizendo que você o caminho de viver em família é esse. Você não precisa pregar para ninguém quando você é honesto. As pessoas veem o seu exemplo e vão seguir. Não precisa pregar para ninguém. Você é o exemplo. Eu acho que a gente dando exemplo, o Brasil inteiro vai copiar nossas ideias. Na verdade, o maior exemplo de liderança que tem é através de exemplo, né? Então acho que as pessoas esperam isso realmente de um político, né? É o mínimo que elas esperam. Chove assim, ó, eu não consigo nem dar conta dos comentários, mas eu vejo que a grande maioria é contra a regalia dos políticos. Quer que acabe com regalias de políticos. Mas é só ilusão, né? Porque o dinheiro que o político desvia como regalias é insignificante comparado com o que ele desvia do privado, né? Com licitação pública, dando 40% pro político por fora, esquema. Então vamos parar de brigar pelo... Desculpa, bicho, pelas migalhas, porque se eu for bater nisso, o político também para de trabalhar. E ele vai me odiar e não vai votar nos meus projetos. E vamos resolver um problema mais grave no país, como a esculhambação das estatizações no Brasil que não funcionam. Vamos embora fazer a máquina funcionar, vamos gerar dinheiro pro país, vamos equilibrar o nosso país, vamos pegar essas áreas desmatadas no Amazonas, que não tem mais volta, fuderam com tudo, e vamos transformar, vamos arrumar um jeito desse buraco, botar... Então um buraco gigante, permitido que aquilo ocorresse. Vamos transformar aquilo num polo que gere recurso pro país, que gere dinheiro pro Brasil. Vamos fazer as coisas acontecerem no país, coisas mais simples, porque as pessoas querem fazer o impossível. Aí eu vou bater em político. Como que você vai bater no político se o político está lá dentro, ele que vota? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. A não ser que você dê exemplo, que eu falei, vou cortar algumas coisas que eu acho que é exagero no meu gabinete. Eu tô dando um exemplo. É vergonhoso pro cara que tá fazendo. Então, pouco a pouco, eles em si... Assim, eu já abri mão, outro abri mão. Ok, vamos voltar com a lei pros outros não abrirem mão se ferrar. E beleza, você tem a maioria que concordou. Isso é pouco a pouco. O mais importante hoje no nosso país é apoiar projetos como o da Lava Jato, da Polícia Federal, é apoiar a polícia para que a gente prenda corrupto, é apoiar o Ministério Público para que o Ministério Público aprenda a respeitar mais o policial e de toda maneira... tá no Código Penal, então tem que mudar a lei. Vamos mudar a lei então, pô. Vamos mudar a lei para que a gente tenha força de botar a mão em bandido e minimizar essa roubalheira que ocorre. Porque as pessoas não têm noção quantos bilhões, trilhões o Brasil perde com a corrupção. E estão preocupados com um cara que tem um apartamento de GZT, que paga uma galinha. É imoral. Se é imoral, não vota nele. Porque ele também já demonstra pelas atitudes dele que ele é imoral. Consegue me entender? Sim, claro. Mas se não é ilegal, vamos cuidar primeiro do ilegal, que eu acho que o ilegal é o que machuca mais o nosso país. Perfeito, Luiz. Já quase aí mais de uma hora já, a gente aqui na entrevista. Você gostou, né? Fala a verdade. É impossível a gente acompanhar todo mundo aqui, é sempre como é que estão os comentários aí? Muitos comentários, não tem muita gente, na verdade a maioria absoluta aqui, elogiando, dizendo maioria tá elogiando. Tá, Se te critico é porque você incomoda. O Felipe... deixa eu ver aqui, entendi. Até agora tudo certinho. Quero ver no papel. Aqui existe uma fama, né, Luiz? Infelizmente criada pelos próprios políticos. Que a teoria é muito fácil, né? Que as pessoas, todo mundo tem um discurso mais ou menos parecido. Vamos melhorar a educação, a saúde pública, a segurança. Deixa eu contar um negócio pra você. Sabe quem tá comigo pra mudar o projeto da Polícia Civil? A Polícia Civil. O sindicato não se manifestou. Mas todos os meus amigos da Polícia Civil, todos os meus amigos já disseram que estão comigo. Então como é que você não coloca em prática um projeto que as pessoas que estão lá dentro disseram que estão contigo? Só se eu não quiser. Ou se pegar um governador safado. Desculpa ser sincero. Sim. Ok? Que não cumpra a palavra dele. E aí a gente arrebenta o cara, né? A gente bota uma pressão que não existe. Que aí ele tem um parlamentar do partido dele batendo nele. Ele vai cumprir a palavra dele. Como é que você pega uma PM que diz que está contigo? Fala assim, tamo junto. Tamo junto porque você está apoiando o nosso projeto. Você está apoiando que a polícia tenha mais poder, que não seja só opção caixão e cadeia. Entendeu? Que a polícia... Então, os caras estão juntos. Como é que você não vai conseguir implantar um sistema econômico onde todos os empresários de Brasília pensam igual a mim? Porque sabem que eu passei pelo que eles passam. Eu quebrei tentando ser empresário. Tentando brincar de ser honesto. Porque todo cara desonesto ganha dinheiro. Desculpa a sinceridade. No Brasil, você quer ganhar dinheiro, seja desonesto. É até engraçado quando um babaca fala que você foi desonesto porque você quebrou. Eu acho nojento a forma do cara pensar. Todo empresário de Brasília pensa igual a mim. Porque ele sabe o que eu conquistei nos Estados Unidos, sendo o que ele era no Brasil. Sendo honesto, trabalhador, esforçado, todo dia de manhã acorda cedo, abre a portinha dele, vai até tarde, trata bem empregado sai, mete o ferro porque as leis são voltadas para um socialismo, isso está errado, tem que ser meritocracia,
tem que ser bom para os dois lados. Eu quero pagar mais, mas eu quero ter coragem de pagar mais. O empresário brasileiro tem medo de pagar mais, porque se ele pagar mais, ele fica impedido, inclusive, de demitir, porque se ele demite, a conta é astronômica. Então, poxa, o empregado no Brasil reclama que o setor privado paga pouco, mas é porque se ele pagar mais, ele está morto. Ele está morto, porque uma demissão quebra o cara. Então a gente precisa ter uma harmonia. O sistema no Brasil hoje, ele é muito velho. Ele é retrógrado. Eu quero levar um pouquinho do que eu aprendi para lá. Então não é difícil para minhas ideias acontecerem, porque eu tenho apoio de quem realmente eu preciso, que é da população. E aí quem que vai ser contra? Um político corrupto? Ah, mas é onde eu gosto de bater. Aí eu tenho um povo comigo e o corrupto ali falando que não vai votar no projeto. Arrebentou ele no plenário. Certo. Luiz, quase uma hora de programa aqui, a gente vai chegando no final. Uma coisa é certa, né? A gente vai ficar aqui esperando as eleições. Se por acaso o Luiz Miranda for eleito, a gente tem certeza que vai ver um cara que vai aparecer, que vai ser um cara polêmico, que vai tomar conta do microfone, você gostando, não gostando, independente do seu lado, né? É um cara que realmente você vai ver tendo voz ativa lá dentro do Congresso, né? Protegendo a população. Porque na verdade é o seguinte, eu tenho uma experiência espetacular, né? Todos os dias eu falo com a população. Todos os dias eu gravo um vídeo, agradando ou não agradando. Todos os dias eu divido minhas ideias. Todos os dias. Tudo que eu aprendo, eu tento transformar isso em curso, em conteúdo, em ideias que seja replicável. Certo ou errado, eu aprendi que é possível transmitir e criar projetos do nada. Se as pessoas desistirem disso, a política, ela está fadada ao fracasso. As pessoas precisam acreditar que o que hoje é utopia, porque nós temos um país retrógrado, pode ser amanhã um sonho de verdade. E através de sonhos se tornam realidade as coisas. O povo brasileiro precisa voltar a sonhar, precisa voltar a acreditar de que nós podemos fazer alguma coisa. Então, eu acho que não vou ser só um cara de voz ativa. Eu vou ser um cara que vou continuar fazendo o que eu faço todos os dias. Vai ser engraçado eu lá dentro do Congresso. Fala galera, tô aqui hoje. Olha a papagaiada que tá acontecendo aqui e tudo. Imagina, cara, todo dia com a galera, isso aí, Luizão, senta porrada. Vamos pra cima, tamo junto. Ó, amanhã tem aqui votação pra gente fazer reforma tributária. O projeto tá na mesa do presidente. O presidente fica fazendo serão, quer fazer acordinho, maletinha, começou já a rolar aqui. Todo mundo na frente do Congresso. É isso que eu vou fazer. Eles não querem que eu ganhe. Sabe quem não quer que eu ganhe? Os políticos. Eles não querem que eu ganhe porque sabem que eu vou fazer isso. Vai ser do caralho. E a galera ir pra frente do Congresso, vai entrar, porque a população pode acompanhar. Eu falo assim, ó, educadamente, todo mundo dentro do Congresso. Vai ser um espetáculo, cara. Imagina o Luiz vai chegar assim, olha aqui pessoal, hoje o deputado João de Almeida, lá, tô chutando o nome, né pessoal, veio aqui me propor essa coisa, olha que absurdo, imagina o João querendo que eu trocasse, que eu votasse nele pra eu votar nesse projeto. Deixa eu falar aqui, vou fechar aqui, meu último projeto, tá, pra vocês, seguinte, primeiro dia de mandato, Big Brother no meu gabinete, na minha página, Luiz Miranda, vai ter um link lá, deputado federal Luiz Miranda. Eu já tenho uma página, né, que a gente está preparando. Daqui a pouquinho eu lanço da campanha. Como eu disse, eu decidi no dia 15 aos 45 do segundo tempo. Não tinha nada pronto. A gente está começando a aprontar. Mas no meu gabinete vai ter um Big Brother. Ok? Onde todas as... Tá gravado, hein? Todas as câmeras vão estar com áudio e filmagem aberta. Ah, a câmera não permite. Ok, vou ter que legislar de novo, se não permite. Mas eu acho que permite. Vai ser público. Qualquer um, meus concorrentes, quem gosta de bater em mim, meu público, pode acompanhar o nosso dia a dia, todos os dias ver a gente trabalhando. Ah, Luiz Miranda, tem reuniões fora com empresários, não sei o quê. Empresário para encontrar comigo, ele tem que estar disposto a eu botar... Fala galera, eu tô aqui agora com o empresário plano de tal, quer que a gente ajude ele na empresa dele, por que não? Por que o político não pode escutar o que o empresário precisa? Tem que escutar mesmo e ver se é de interesse público. Se é de interesse público, tem que ajudar. Vai gerar mais emprego, vai crescer... A primeira coisa que eu quero fazer, inclusive, é abrir a porta entre Brasil e Estados Unidos. O brasileiro não tem que ter visto pra vir dos Estados Unidos, não. Ah, vai enxurrar de gente. Não vai, porque na hora de chegar aqui, se o cara não conseguir comprovar a intenção de voltar, ele vai ser deportado. Vai perder o dinheiro da passagem, vai ter um puta de um problema. Não vai. Precisa ter livre comércio. O brasileiro precisa ter o mesmo direito com o Paraguai, com o Panameno, que a maioria dos europeus. Eu tenho que poder aplicar um E2 e vir pra cá montar meu business aqui, cara. Sem precisar manter uma empresa, às vezes, no Brasil. Então a primeira coisa que eu vou exigir é reciprocidade. E assim, primeiro projeto, eu boto na câmera o primeiro projeto, aí sim, eu acho que todos os deputados vão me apoiar, porque é reciprocidade, em que eu abro portas para que empresas estrangeiras entrem no Brasil para gerar emprego, igualzinho o americano faz. O americano é muito esperto, o L1, o E2, são vistos que falam assim, ó, vem,
Vem pra cá, traz dinheiro e gera emprego. Eu vou fazer o mesmo no Brasil. Traga dinheiro e gera emprego, que você é bem-vindo aqui, americano, que você, europeu, é bem-vindo no meu país. E vice-versa, reciprocidade. Eu já vou fazer a economia do Brasil pegar fogo. Eu acho que todo mundo vai me apoiar nisso. Você não me apoiaria nisso? Não ter visto para vir para os Estados Unidos, porque igual é na Europa, você só fazer um comunicado de viagem. Tem que ser, cara. Tem que ter reciprocidade. Da mesma forma, eu não quero que o americano tenha que aplicar, não. O americano com o passaporte dele chega, ele tem que entrar no Brasil. Por quê? Tá com medo que o americano imigrar ilegalmente pro Brasil? Ah, qual é, rapaz? Então, assim, são as coisas idiotas que a gente vê, que é falta de comunicação, é falta de sentar com o papai Trump, pega o presidente do Brasil, senta os dois, vamos fazer reciprocidade, vamos fazer os dois países crescerem juntos. Os Estados Unidos é capitalista, se entrar no Brasil vai querer engolir o Brasil. Acorda, gente. Acorda, isso não é ficção científica, não. Isso é realidade, nós vamos defender os nossos interesses. Eu quero que o americano traga dinheiro pro Brasil, dolarize o nosso país, o dólar vai despencar entrando moeda estrangeira fora, montando grandes indústrias, o IKEA desistiu de entrar no Brasil, empresas brasileiras indo embora, cara. As empresas americanas desistindo de projeto no Brasil. Tá uma vergonha, porra. Vamos inverter o jogo, vamos isentar os caras de pagamento de aluguel de terreno, porra. Vamos dar terreno então pros caras em áreas que estão abandonadas no Brasil, pros caras construírem indústria. Dá o terreno pro cara. Ah, não, ele tem que tomar dinheiro. Não, toma dinheiro nos impostos, não isenta o cara de imposto. Que é a burrice. Que eu acho o seguinte, o cara compra o terreno de um privado que se dá super bem, que é o esquema da corrupção, você libera a área lá, na verdade, o dono da fazenda é algum amiguinho do político. E aí, onde é que você compensa a empresa? Liberando o cara de pagar sem pagar imposto 10 anos. Quer dizer, o país só se ferrou. É o contrário. Eu te dou o terreno, constrói aqui, te dou a planta, constrói aqui, monta a sua indústria aqui e paga imposto pra gente no primeiro dia, porque é isso que o país precisa, gera emprego pra mim. É simples, cara. Parece ser tão simples que eu acho que eu sou o único idiota do planeta que não vê. Que eu acho que eu tô vendo. Eu tô sofrendo alucinação. Vou parar de tomar os remédios que eu tomo. Tá certo, Luiz. Aqui, ó, já deixando aqui uma intimação. Independente do resultado das eleições, você está intimado a voltar aqui na Rádio Gazeta News pra comentar pra gente como é que foi essa experiência positiva, negativa, onde você tá falando aprendeu. O seguinte, se eu perder, se eu ganhar... Você vem aqui de novo. Eu só volto se eu ganhar. Não, senhor. Eu só volto se eu ganhar, então é melhor você começar a torcer pra eu ganhar. Tá certo então. Mas agradecendo muito a presença aqui do candidato Luiz Miranda aqui na Rádio Gazeta News. E Luiz, por favor, deixa um recado aí pros teus eleitores, para aqueles que não são teus eleitores e principalmente pros indecisos que estão pensando em quem votar ainda, né? Bom, meus amigos, é o seguinte, o Tiririca fez uma piadinha ínfame uma vez e eu odiei escutar aquilo, mas era verdade. Pior do que está não fica, ok? Infelizmente ficou. Até quando vocês vão continuar botando políticos profissionais e não vão dar oportunidade para que empreendedores, pessoas com ideias diferentes, talvez ideias até utópicas, né? Uma verdadeira utopia, possam tentar. Se vocês não apostarem em pessoas novas, em caras novas, em conceitos diferentes. Eu sei que muita gente que escutou hoje minha entrevista, e se não ficou até o final, é uma fatalidade, porque essa é a minha oportunidade, de pedir desculpa por eu estar tomando a decisão errada na escolha, às vezes, de um presidente, por eu estar tomando a decisão errada, né, na decisão de um governador. Isso não julga o meu caráter. Isso não julga o que eu posso fazer pelo nosso país. Você tem que me escolher e saber que eu vou lutar por você e que eu vou estar lá de porta aberta. O Big Brother vai estar lá ligado. Live full time. Você vai escrever seus comentários, a equipe vai estar olhando. Você vai poder visitar. É um gabinete aberto, é um gabinete do povo. É um cara que está acostumado a lidar com isso todos os dias. Eu faço um coffee time toda quinta-feira na minha empresa. Eu vou ter o mesmo no meu gabinete. Nós vamos ter evento toda semana. Que nesse evento você escuta a população, você escuta o que eles precisam toda semana. Eu acostumei a fazer isso. Eu até parei o coffee time da minha empresa agora pra galera sentir falta e a gente fazer lá no Congresso. A gente arrumar um espaço próximo, porque se você não escuta o teu povo, você não tá trabalhando pro povo. A sacanagem é que o cara aperta a mão de todo mundo na época de campanha. Mas depois que ganha, ninguém consegue mais falar com os caras. Então eu vou ser esse cara que vocês conhecem, porém trabalhando para vocês. Então é uma decisão muito mais fácil do que parece. Do jeito que está, você já sabe onde nós chegamos. E cada vez pior. Cada vez pior. Está na hora da mudança. Eu acho que vocês já me conhecem. São anos aí nessa mesma briga, tentando mostrar os defeitos que o Brasil tem, que são vergonhosos, e mostrando como os Estados Unidos resolveu. Essas comparações que eu fazia, muitas pessoas nunca entenderam, era exatamente para mostrar. Olha como é, e olha como poderia ser, mas infelizmente a realidade é outra. E nós podemos sim ter um país melhor. E se você acredita nisso, somente quem é de Brasília, infelizmente só Brasília consegue votar no Luiz Miranda. Luiz Miranda para deputado federal 2555. Fiz até jingle. Canta aí um pedacinho, já tá pronto ou não? Rapaz, eu boto aqui no ar, aqui, já que você me deu essa moral. Se ferrou agora. É foda, porque
O Luiz Miranda, ele não perde uma oportunidade. Vem cá, vamos colocar aqui pra todo mundo ver. Pode? Bota aí. Você deixa mesmo? Cara, você tá bonzinho hoje, o que é, hein? Não tô bonzinho. O patrocinador falou assim, ó, se deixar ele falar, eu pago o dobrado? Por falar em patrocinador, né, vamos dar. Ó, não, tá com... Tá na voz de uma nação que já cansou de esperar. O povo quer algo novo que não seja blá blá blá. Com força e união, juntos nós podemos chegar. Pra deputado federal, Luiz Miranda, eu vou votar. 2555, 2555. Juntos nós somos mais fortes, meu voto tá decidido. 2555, 2555. Luiz Miranda federal, Brasília que está pedindo. Agora juntos somos mais fortes, por um sonho vamos lutar. Não vamos contar com a sorte. 2555 eu vou votar. Pra deixar de ser refém, decidir não abro mão. Vamos com Luiz Miranda pra ganhar essa eleição. 2555, 2555. Juntos nós somos mais fortes, meu voto tá decidido. 2555, 2555. Luiz Miranda federal, Brasília que está pedindo. Aí, gostou? Olha, é uma música inteira, não é só um jingle, né? Você deu liberdade, ok. Infelizmente, desculpa, eu me aproveitei do seu momento de fraqueza. Não, tudo bem. Então tá, já agradecendo aqui, ó, Tex House, Latinos, Total Help, os patrocinadores aqui da nossa entrevista hoje aqui com o Luiz Miranda. Agradecendo muito a participação, então boa sorte nessa tua caminhada aí, né? Que o povo brasileiro saiba votar corretamente, independente do lado dele, que ele vote por um Brasil melhor. Não tô fazendo propaganda pra ti, tô falando no geral, tá? Sim, é porque muitas pessoas, por exemplo, eu vou contar um negócio pra você, só pra fechar, que eu chorei, inclusive, dentro de casa, porque eu não acreditei. Tem um grupo de pessoas que vão votar, são petistas, em Brasília, que não tem deputado federal escolhido. Eu não sei se eles estão brigando entre eles lá dentro, a gente nunca sabe o que está acontecendo. E os caras falaram que querem me apoiar. E são petistas. E eu sento o cacete nos problemas que aconteceu no PT. E os caras falaram, a gente vai votar em você, cara. Eu falei assim, vocês têm noção do que vocês estão falando pra mim? E do outro lado, eu lá em casa eu me arrepiava todo, que me ligaram, né? Eu vi lá o negocinho do distrital deles, do PT e tudo. Sim. São distritais que estão disputando lá. O deputado distrital que tá... Vou votar em você, cara. Eu vou te apoiar nas minhas andanças aí. Eu acredito nas suas ideias. Eu falei assim, cara, não pode ser verdade. Quando a esquerda começa a falar que você pensa parecido com o que o Brasil precisa, você fica emocionado. Então, tá gostoso. Eu tô aprendendo muito. E tô aprendendo que realmente a gente tem que acabar com esse negócio de lado. Olha aí, eu só já. É efeito da política já. A gente tem que acabar com esse negócio de lado. A gente tem que lutar por um Brasil melhor, independente do lado. E eu sempre aconselho, né, o pessoal aí... Independente de quem você gosta, se você está com dúvida ou não, acompanhe programas políticos, pensem a respeito, porque a política ela é fundamental para o crescimento do país, né? Você escolher com consciência o seu candidato, analise as propostas do Luiz, dos outros concorrentes do Luiz, coloque na balança o que você acha que é melhor para o país mesmo, mas tenha um voto consciente. Pense em que você vai votar e no que vai ser melhor para o nosso país. Não vote simplesmente por uma propaganda que você pegou na rua ou por... Não. Assista programas como esse, a entrevista do Luiz, a entrevista do concorrente, a entrevista para presidente, para governador, e vote consciente em quem você acha que vai fazer o melhor pro nosso Brasil, né, pessoal? Que é o que a gente quer, é que o Brasil evolua independente de partido ou de candidato, né? Falou tão bonito que é candidato nas próximas. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado mais de uma hora aí. O Luiz já tá convocado e já confirmou que vai vir depois das eleições aqui para falar pra gente como é que foi a participação e o que ele vai realmente fazer se for eleito lá em Brasília. E a gente vai cobrar.
papel da imprensa é cobrar, né? Ele vai aqui, tá gravado as propostas deles e a gente vai ver lá se vai ser na prática. Vai estar lá o Big Brother comendo, câmera pra todo lado, entrevista o tempo todo pra vocês. Vão participar comigo. Então, a ideia é fazer uma política diferente, uma política transparente. Ok, a gente espera que o Brasil escolha os melhores representantes para melhorar o país, para crescer o país, e que a gente precise cada vez menos, na verdade, ter que sair do Brasil para buscar uma qualidade de vida melhor, né? Verdade. Que as pessoas queiram entrar no Brasil para buscar um país bom para viver, para criar os seus filhos. É isso que a gente espera. Então tá, obrigado pela participação de vocês. Continuem ligadinhos na nossa live aí, na nossa live, no nosso app, Rádio Gazeta News, com a nossa programação 24 horas por dia. Obrigado, Luiz. Estamos juntos.